Pessoal daqui de casa, boa tarde. O Calepino inicia dentro de 3 minutos. Como é que está, pessoal? Tudo bem? Calepino inicia dentro de 2 minutos. Eu acho que o professor Laurentino, para variar, tem razão. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. O Calepino inicia dentro de 1 minuto. Calepino. Pessoal, meu muito boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. O pessoal que veio presencialmente aqui, heroicamente, participar da atividade, e também o pessoal de casa que está acompanhando. Hoje é o Calepino Conscienciológico de número 147, dia 26 de janeiro de 2020, com um tema mais votado, anteriormente aqui pela turma, para a gente conversar a respeito, que é o tema da homeostaticologia. O nome é um pouco comprido, mas é fácil de entender. A homeostase é o equilíbrio. Então, a homeostaticologia nada mais é do que a ciência que estuda o equilíbrio consciencial, que estuda a homeostase, né? Tem várias especialidades que são irmãs chipófagas dessa homeostaticologia, que é a harmoniologia, a questão da harmonia, a própria equilibriologia, que é o estudo do equilíbrio, né? Tem vários temas colaterais dentro desse assunto que a gente vai ver aqui hoje, né? A gente pode citar, por exemplo, a questão da autoimperturbabilidade, a questão da sua pacificação mental, do seu sobrepairamento, né, das dificuldades, das vicissitudes, a questão da sua autoincorruptibilidade, a auto-mega-euforização. Mas eu acho que a raiz da homeostase é o quê? É o controle dos pensamentos, unido com um pouco de domínio energético, né? Estado vibracional nunca é demais, para ajudar você a equilibrar as pontas, tá? Antes da gente começar aqui o nosso debate, eu vou passar aqui alguns recados.
O pessoal me solicitou, andou entrando em contato aí durante a semana, para a gente divulgar mais uma vez os livros que estão à venda na Shopcons, né? Os livros que foram lançados há 2 semanas atrás. Louis Lambert, uma tradução do professor Laurentino Afonso, que está hoje aqui com a gente também, abrilhantando aqui o evento. Então, esse aqui é uma tradução muito importante, porque nessa obra, Balzac, para os estudos da conscienciologia, faz a profecia do surgimento de uma ciência que iria aparecer para estudar o homo duplex, o homem duplo, a saída fora do corpo lúcido, que é a ciência projeciologia. Temos aqui o livro Balzac, Escritor Parapsíquico, que é outro livro bem interessante, que faz uma análise de vários outros livros da comédia humana de Balzac e mostra que ele tinha parapsiquismo e abordava uma série de outros fenômenos, além da projeção consciente. E esse livro aqui, gente, que hoje tem uns 100 exemplares só para vender, que é o Senhas de Charlotte. É uma história em quadrinhos, muito bacana, a adaptação do Cristo Espera por Ti, mas é recheado também de uma série de outras histórias. Então, quem tem interesse, adquira logo o seu exemplar, porque vai acabar. Ok? Um outro recado que eu gostaria de dar, já no início aqui do Calepino, é que nós estamos aí com uma campanha do IPC para arrecadar fundos para a construção do campus aqui em Foz do Iguaçu. Então, quem tiver condições de contribuir, entra lá em ipc.org/campus-Foz e clica lá em vaquinha virtual. Aí a pessoa vê lá os planos, as possibilidades. Muita gente já foi assistida pelo IPC ao longo dos mais de 30 anos do IPC, né, de atuação. O IPC é a nossa instituição mais antiga, tem mais de 200 mil alunos no cadastro. Então, é muita gente que já foi ajudada e é uma oportunidade que a pessoa tem também de retribuir um pouco essa assistência toda que ela já recebeu. Ok? Quero também ressaltar que a nossa comunidade no Facebook, ela aumentou 150% nos últimos 10 dias. Eu tinha comentado no final do ano passado que eu tinha sentido a inspiração dos amparadores da gente ampliar um pouco a divulgação do Calepino. E a gente, esse ano, começou a impulsionar. Esse impulsionamento começou a ser feito há 10 dias atrás, e a gente vai ficar fazendo isso durante 6 meses. A princípio, só para avaliar e ver o que vai acontecer. Quem está ajudando a gente nesse trabalho é o Tiago, mas tem muita gente envolvida aqui também, os monitores, muita gente ajudando. E o fato é que a gente passou a nossa comunidade de 1.700 há 10 dias atrás, hoje nós estamos com 4.000, próximo a 4.000. Então, é uma experiência diferente para a gente também, para ver o resultado disso em termos de gente entrando na página e tudo mais. Mas também vai exigir, eu acho, compreensão de todos, porque vai ter perguntas mais de primeira vez, etc. Agora, uma coisa eu posso registrar para todos aqui. A pressão extrafísica aumentou. E eu sempre comento com a equipe da monitoria que, assim, a participação intrafísica ela é inversamente proporcional à pressão extrafísica. Participação intrafísica aqui na aula. A pressão aumenta um pouco, o povo vai embora. É assim que a gente observa. É batata. Eu já acompanhava esse parafenômeno, isso é um parafenômeno, eu já acompanhava isso na época das tertúlias do professor Valdo. Quando eu estava em casa, que eu sentia como se fosse uma moleza, uma certa preguiça, é uma coisa muito específica, é o aumento da pressão extrafísica. É assim que eu decodifico dentro da minha sinalética energética parapsíquica pessoal. Então, a gente tem que estar muito atento. Às vezes, é claro, a gente não tem interesse no tema. Então, é claro, aí tu não tem interesse no tema. Mas, às vezes, é um tema interessante, você fica meio assim com uma leseira, parece. Essa é a pressão extrafísica, é assim que eu entendo, que aumenta. Tá? Dentro das nossas máximas de hoje, a máxima de hoje é da recinologia, o estudo das reciclagens intraconscienciais. Quem não muda o hoje, repete o ontem, em homenagem ao professor Laurentino. Ok? Bem objetivo, né, professor? O professor Laurentino é o homem das parêmias. Esse ano aí finalmente parece que vai surgir a IC das parêmias. Acho que esse ano vai, né, professor? Estaremos lá. Eu quero me aposentar da IEC para ir ajudar a SIC. Então, funda logo, que eu quero ter uma desculpa digna. Entendeu? Não, ele já tem uma equipe, mas precisa de ajuda. Quem quiser vir para ajudar, é muito bem-vindo. Eu quero avisar também uma coisa. Hoje o Emanuel vai tirar umas fotos aí para a gente alimentar o Facebook. Então, vocês dão uns sorrisos bonitos, tá? E se alguém não quiser ceder os direitos de imagem, já BR já fala, tá?
porque vocês vão ficar tudo exposto junto com a gente no Calepino, tá? Na página do Facebook. Mas, gente, começando agora a debater o tema propriamente dito, eu vou trazer aqui algumas pensatas, ou parêmias, ou, na verdade, anótulas, né? Para a gente trazer algumas ideias aí para contribuir com o tema, tá? Então eu vou ler aqui, porque às vezes não dá tempo depois que a gente começa a debater, eu acabo deixando de lado, então eu já quero atender no início. Homeostasia. Pequenas orientações para evoluir mais feliz. 2 pontos. Perdoar a todos por antecipação. Não carregar autoculpas. Se você errou, passou, vira a página. Procurar se esmerar na aplicação da autocosmética já conquistada. Se você sabe o que é certo, se esforce para fazer o que é o certo. Ser livre para agir. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa ela tem uma canga em cima da cabeça dela, ela não consegue ser livre para agir. Isso é muito importante para a pessoa ser mais feliz. Cuidar e não esquecer de si. Esse é um outro ponto. Né? Com isso eu não estou dizendo para a pessoa ser egoísta, mas é que às vezes ela coloca tudo e todos na frente dela e ela acaba esquecendo um pouco dos cuidados com ela. Bias. A percepção do mundo depende muito mais da consciência, do clima intraconsciencial, que efetivamente dos fatores externos. A homeostasia do micro-universo íntimo é poderoso agente neutralizador das intempéries naturais da existência. Então, gente, na prática é o seguinte, todo mundo tem problema, sem exceção. Mesmo que aquele milionário que você acha que não se preocupa, ele se preocupa. Você pode ter certeza, o dinheiro atrai um monte de problema também. E essa percepção do mundo ou dos problemas depende muito mais da harmonia do teu micro-universo consciencial do que qualquer outra coisa. Então, se você tem um razoável equilíbrio íntimo, você é capaz de neutralizar qualquer intempérie, qualquer dificuldade. Você vai aplicar a racionalidade, você vai dizer que aquele problema é aquilo ali, não é mais do que aquilo. Porque a tendência nossa, muitas vezes, é colocar emoção. E aí a gente aumenta o problema e transforma ele em algo pior do que efetivamente é. Você quer ver se a pessoa começa a procrastinar. Se você tem uma coisa para resolver e tu começa a adiar aquilo, a impressão que dá é que você vai dando mais força para aquele problema, daqui a pouco ele vira um problemão e você fica, às vezes, sofrendo dias. Até que um dia você resolve encarar aquilo ali, ou porque não tem jeito de fugir, você vai para resolver, você resolve às vezes aquilo em meia hora, 1 hora, aí você fica pensando, mas puxa, por que eu sofri tanto, né? Por que eu já não ataquei antes, já não resolvi, fiquei tanto tempo sofrendo? Aborrecimento. Nunca conseguimos eliminar 100% os pequenos aborrecimentos da vida humana, que integram toda a existência. Daí a importância de aprendermos a conviver de maneira sadia com as ocorrências, sem perder a homeostase relativa já conquistada. É o relaxar e reaproveitar a revolução, sem perder de vista o mega foco da produtividade assistencial. Se a pessoa sucumbe diante dos pequenos aborrecimentos inevitáveis do dia a dia, que dirá então das resquins mais desafiadoras? Isso aqui é algo para a gente refletir, né? Está dentro da continuidade que a gente tinha falado. Uma pessoa que aumenta. Parapsiquista. Há um paradoxo interessante no domínio do parapsiquismo. Quanto mais você o desenvolve, mais fica sensível, seja para o bem ou para o mal. Devido ao fato da média das pessoas ser ainda mais nosográfica que homeostática, o fato é que você começa a perceber muito mais a real pensenidade das pessoas por trás da aparente normalidade. Talvez aí se encontre um dos maiores desafios do ser desperto, conviver com toda essa loucura do universo humano, mantendo a cara de paisagem. Né? Então, o que acontece? Na prática, você começa a dominar a energia um pouco mais, você vai ficar mais sensível energeticamente. Se você amadurece, também você vai ficar mais sensível. Você vai perceber as coisas no ar. Então, não dá para você ficar entrando demais na loucura humana. Se você ficar entrando demais na loucura, daqui a pouco você deixa aquilo ali monopolizar o teu micro-universo consciencial. Isso não é saudável. Você tem que sobrepairar. E, acima de tudo, você tem que manter essa cara de paisagem. Então, esse talvez seja um dos maiores desafios. É você saber de tudo e fazer uma cara de boboca. E quanto mais a pessoa evolui, mais ela avança na escala evolutiva, gente, mais é isso que acontece. Não tenha dúvida. Interação. A interação com os objetos depende muito das energias de quem usa.
Conheço aparelhos que poderiam já estar aposentados, mas que na mão de gente homeostática seguem adiante de maneira tranquila. É só colocar na mão de outras pessoas que param de funcionar. Não sei se vocês já viram isso. Você tem lá um aparelho velho, mas a energia de quem cuida daquele aparelho interage bem e aquilo ali funciona bem, que é uma beleza. Botou na mão de uma outra pessoa, para de funcionar. Agora, qual é o parafenômeno que está por trás disso? A homeostase, ela cria um holopensene. Então, se você é mais equilibrado, isso vai te criar um holopensene, esse holopensene, ele é irradiado, ele também acaba envolvendo os objetos com os quais você tem contato. Se a pessoa está mais desequilibrada, às vezes é num dia específico, se ela é ectoplasta, descontrolada, daqui a pouco os aparelhos começam a dar problema. Entendeu? Às vezes é o contrário. Às vezes é o contrário. Às vezes, na mão de uma pessoa boa... É isso mesmo a ideia. Às vezes acontece o contrário. Às vezes, tudo estragado na mão de uma pessoa com energia melhor. É que nem o dedo verde. Aquele que planta a árvore, a planta e o negócio vem. É a energia da pessoa que está interagindo. Isso aqui, gente, para quem está assistindo aqui, principalmente quem está a primeira vez vendo, pode achar isso aqui, às vezes, um pouco etérico, um pouco irreal. Mas, olha, para a gente que estuda isso há tempos, isso aqui é bem objetivo. Bem objetivo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não compro carro zero. A Fernanda está comigo já há 30 anos, ela sabe que, há 20 e poucos anos, ela sabe que eu não compro carro zero. Eu gosto, é uma questão de princípio. Eu uso carro meio já velho. Na minha mão vai que é uma beleza. Se eu der a minha chave do meu carro para alguém, no estacionamento, a pessoa volta com o meu pneu furado. Sem brincadeira. TENEPS. Às vezes, só falta 2, tá? Às vezes, a maior resistência na TENEPS consiste tão somente na manutenção de campo de energias homeostáticas, o que já é grande feito, onde as consciências assistidas são trazidas pelos amparadores, e no simples contato com tal padrão energético já é o suficiente para promover a melhora do assistido. Então, isso aqui é importante a gente reforçar. Quando você tem o aumento da pressão holopensênica, só o fato de você manter a cabeça no lugar, isso já é uma grande assistência. Então, lá na TENEPS, a pressão está aumentando, tem lá um mega sediador, tem um processo assediador em cima, segure as pontas. Só de você fazer isso, você já está ajudando muito. Né? Muito ajuda quem não atrapalha. Olha, chegou um bolo aí gostoso. Já estou de olho. Olha lá. E parece que é da Jauense. Não, mas é demais, a gente fica até emocionado. Entendeu? Da Jauense. Não, e é muito caro. Você está gerando um problema para nós, você está acostumando o pessoal muito mal aqui. Tá? Bolo arco-íris, tá bom, muito obrigado. É seu aniversário, alguma coisa ou não? Não, trazendo para compartilhar, muito bom. Ó, gente, esse exemplo aí é o exemplarismo cosmoético, tá? Tá sempre aberto, repitam, por favor, esse gesto. Eu esqueci o nome dela, você sabe o nome dela? Eu queria agradecer. Você sabe o nome dela? Eu esqueci. Ah, tudo bem. Ana Lúcia. Ana Lúcia, obrigado, Ana Lúcia. Isso aqui, gente, da TENEPS, lembra muito a questão de médico. Vocês já viram que tem médico que às vezes você está com um problema grave, você está preocupado com a sua saúde. Você chega em contato com o médico, há médicos que têm um holopensene que te acalma, que te tranquiliza. Esse é o holopensene do médico. Tenepsista é por aí, é dentro dessa linha. Da mesma forma que tem médico que é assediado, que às vezes você marca a consulta com meses de antecedência, que você chega lá, que o cara não trabalha com energia, e tu chega para ser assistido, na verdade, tu é muito mais assistente do que assistido, porque ele está cheio de consciência extrafísica e joga tudo nas tuas costas. Entendeu? Então, é a mesma coisa. A tenepsista e a tenepsistas. A tenepsista que, de fato, faz assistência, e a tenepsista que dá muito mais trabalho para os amparadores do que, de fato, faz assistência. E a tenepsista que faz muito mais assistência para si do que para qualquer outra pessoa, etc, etc, etc. Isso tem que ser visto. O Manuel está o filósofo hoje, está pensando ali. Você tem que falar no microfone, Aide, senão o povo nosso vai ficar bravo. Vai lá, fala aí. Laringo ou chácara?
faz todo esse tempo que estou frequentando Conscienciologia, etc., e ainda não sou tenepsista. E daí? E daí que eu quero saber se tem alguma razão fora da minha cabeça que possa estar fazendo esse fenômeno. A ideia, eu acho que assim, a TENEPS, ela é, acima de tudo, uma decisão intraconsciencial e muito íntima. Ficar esperando a aprovação do outro para começar a TENEPS é uma coisa que raramente você vai ter. Ou, tipo assim, eu vou ficar aguardando a inspiração dos amparadores para me ratificar e dizer que eu posso ir, que eu tenho que fazer. É uma questão de fórum íntimo, acima de tudo, entendeu? A minha sugestão é a seguinte: a pessoa ela tem que começar lendo o Manual da TENEPS. Esse é o básico. Lendo o Manual da TENEPS, que é o livro. Mas ela tem que ler, mas uma leitura comprometida. Ela tem que dissecar. E ela tem que entender, se ela entender que aquilo ali é uma técnica evolutiva, que pode agilizar a evolução dela, ela tem que ver o que ela acha que falta para começar, para qualificar aquilo ali. Entendeu? E isso que eu estou falando, vale não só para quem quer começar, para quem já faz também é super válido você ler e dar uma revisitada, porque às vezes a pessoa ela começa a fazer TENEPS e ela começa a entrar na boca torta, ela começa a adaptar a técnica, fazer umas exceções, daqui a pouco ela não está bem fazendo TENEPS, ela está fazendo uma outra coisa que não é TENEPS. Então, a sugestão que a gente dá é fazer uma leitura comprometida, dissecar, procurar entender de fato o que precisa para chegar lá. E uma coisa que ajuda muito, na minha opinião, é tentar estabelecer um prazo. E aí, gente, tudo bem? Esse é o pessoal da Liderária aí que está fazendo a reunião na sala da IEC. Isso. Mas, assim, é uma pré-IC, tá, gente? Sobre liderologia, o estudo da liderança evolutiva. Mas eu acho que uma coisa importante, voltando à questão da TENEPS, é o seguinte. Uma coisa que ajuda, às vezes, é a pessoa fixar um prazo. Então, ela coloca o seguinte: olha, eu acho que se eu pegar isso daqui e eu levar a sério, me organizar para começar a TENEPS, para encaminhar esses assuntos que eu acho que são os pontos que eu ainda estou fraco, que eu preciso me organizar para começar a TENEPS num nível mais organizado, melhor, eu preciso, sei lá, de 6 meses. Então, ela coloca uma data. Aquela data, não que ela vai ser fatídica, que vai começar naquela data chovendo canivete, ou não é bem assim. Mas a fixação de uma data é uma forma de autocompromisso consigo e com a equipe extrafísica. E o fato é que ela... Agora, eu vou contar para você, Aide, uma coisa que aconteceu comigo, quando eu fui começar a minha TENEPS, que foi uma conduta exceção. Mas é natural, eu estava na mesma dúvida sua. Será que eu estou preparado para começar a TENEPS? Será que eu já posso fazer? Isso foi nos idos de 2005, já está fazendo 14 anos. E eu acho que é uma pergunta natural, qualquer pessoa que vai começar, ela pergunta: será que eu estou preparado, será que eu não estou? É claro que era uma outra época, porque talvez a TENEPS não fosse tão comum, né? Ainda o pessoal tivesse muita dúvida, a gente já avançou muito nessa mais de uma década aí, mas lá no início, para quem acompanhou, em 1990, por exemplo, uma apresentação, em 91, no Congresso Brasileiro de Projeciologia, lá em Brasília, a Passes para Escuro, com a Neide, do jeito que era colocado lá, o quanto que a gente progrediu até hoje, teve muita diferença, né? Mas aí o que acontece? Eu fui lá na Holoteca queria conversar com o professor Valdo, né? Para pedir a opinião dele, para saber se eu... né? É o mesmo mecanismo de fuga, você quer projetar para alguém dizer se você pode ou não pode. Aí cheguei lá eu peguei uma época meio triste, que era uma época que, assim, tinham criado normas que era para proteger o professor Valdo. Ele não precisava, nunca fez questão disso, mas você tinha que passar por EPICONs, por pessoas, antes de chegar nele. Se você não conseguisse ser atendido, aí você iria incomodar ele, entendeu? Mas tem a sua lógica, que era uma maneira de você também prestigiar, né, as pessoas que estavam ali, para elas se formarem também nos atendimentos. Aí eu cheguei para a pessoa que estava lá de plantão e fui perguntar para a pessoa: eu vim aqui, né, perguntar para o professor Valdo, disseram que não era para perguntar para você, eu queria trocar aqui uma ideia, o que você acha? Aí a pessoa foi categórica comigo. Ela olhou para mim e falou assim: você começar a TENEPS? De jeito nenhum. A TENEPS, no seu caso, passa longe. Que isso? Você está totalmente... Não. Você vai dar muito mais trabalho para os amparadores que qualquer coisa. Você está totalmente fora. Não. A TENEPS passa longe de você. E assim, me deu uma balde de água fria e eu fiquei pensando: puxa, então, sei lá, né? Vou voltar para o zero. Vou ler de novo o livro para ver onde é que eu
Onde é que eu estou patinando? Né? E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ler o livro de novo. E não deu, 10 dias, 2 semanas, eu fui no Salão Verde, na época era o Salão Verde da tertúlia, né, do professor Valdo. E aí eu estava lá no fundão, a sala lotada, estava faltando uns 5 minutos para começar a tertúlia, e eu estava lá no fundão lendo o Manual da TENEPS, dissecando, anotando. E nessa hora eu me lembro que o professor Valdo virou para mim e falou o seguinte: o que você está lendo aí, ô César, que você está tão entretido aí no fundão, aí, o que é, a galera do fundão? Aí eu peguei o livro assim e mostrei, é um livro de um autor até interessante aqui, não sei se o senhor conhece, o livro parece bom, assim, estou lendo aqui a 4ª ou 5ª vez, para ver se eu aprendo aqui. Aí na hora que ele olhou o livro, ele falou o seguinte: não, esse livro aí, você já está mais do que preparado, para que você está lendo esse livro? Aí eu falei, não, eu estou lendo exatamente para ver o que eu preciso para me aprimorar para fazer. Ele falou, não, que isso, você já está mais do que preparado. César, na verdade tem um parador aqui dizendo que já era para você ter começado isso. Você está totalmente atrasado. Anda, já era para ter começado, quando é que você vai começar? É ontem? É para ontem isso aí? Não sei o quê. Então foi uma coisa totalmente o inverso do que tinham me dito. O que eu aprendi com isso? Para mim, eu aprendi que você é que tem que ver dentro de você. Se eu fosse fazer uma autoanálise, eu sinto que eu já tinha condições plenas, mas, no fundo, eu quis buscar externamente uma confirmação, ou quis atribuir a responsabilidade para um terceiro. E, na verdade, aí aquele terceiro me tirou a responsabilidade, eu fiquei livre, e logo em seguida a responsabilidade voltou, entendeu? Então é isso aí. Mas você quer falar alguma coisa ainda? Eu estava para dizer que ainda não fazer TENEPS tem a ver, talvez, com o meu orgulho, porque como eu sou reikista, como eu trabalho com o corpo das pessoas, como sempre a questão energética é alabada, não sei como é que se fala em português, não é? Uhum. Talvez seja isso que tenha me retido, não é? Quer dizer, mas outra, não tem nada a ver, não é? Eu acho que você me parece positiva. Você já trabalha com energia. Sim. Reiki é energia, entendeu? Você conhece Conscienciologia bem. Eu acho que assim, se você parar para ver e se sentir seguro, é uma decisão sua, mas eu não vejo que você tem impeditivo para fazer. Agora analise e vê, né? Cada um que tem que ver onde é que seu calo aperta, né, Laurentino? É isso aí. Pega o livro de seca, dá uma olhada lá, dá uma checada, vale a pena. Vou ler a última aqui, gente, para a gente não se estender demais, mas estamos dentro do tema que é homeostase. Crise. Quando os tempos ficam sombrios, é o momento da consciência demonstrar a holomaturidade já alcançada. Bancar o epicônio desperto em tempos de bonança é a atitude das mais fáceis que tem. A questão é conseguir manter a homeostase mesmo durante os períodos de maior pressão holopensênica, inevitáveis e sempre em maior grau, se, de fato, a consciência estiver realizando a interassistência que lhe compete. Então, na prática, é o seguinte: bancar o evoluído, em época de mar calmo, é teta, né? É meu na chupeta. Eu quero ver a pessoa aguentar e segurar as pontas na hora que o mar fica arredio. Aí é que nós vamos ver, né? Esse é o X da questão, entendeu? Então, mas isso a evolução, é isso, né, gente? Eu falo para vocês, quanto mais eu conheço ou interajo com as consciências extrafísicas, mais eu constato essa realidade. E eu fico impressionado com a homeostasia dos amparadores mais avançados, mais evoluídos. O pau está comendo e eles mantêm um fair play que é impressionante. Isso aqui é de tirar o chapéu. Entendeu? Mas é porque o nível de acalmia interior é tão grande que aquilo espraia, né? A energia expande de um jeito que nada mais afeta. Você está tão bem dentro de você que você sobrepaira, né? E outra coisa, né? Também, uma coisa ajuda muito eles, né? Eles não estão aqui no intrafísico, né? Porque ficar falando como é que é aqui é teta também, né? Eu quero ver vir aqui para cá, ó, e ralar aqui nesse corpo, né? É isso aí. Ter que ir no banheiro todo dia, ter diarreia, eu quero ver isso aí. Eu quero ver isso aí.
É isso aí. Mas, gente, então, nós já trouxemos uma série de temas. Eu distribuí um material aí para vocês, que é um resumo, várias ideias sobre homeostasia, né, sobre equilíbrio. O que tem de diferente dessa vez aí do material que foi entregue, se vocês observarem, lá na parte final, o pessoal estava pedindo para eu trazer alguma coisa do sintagma, que é a opus major, que a gente está mexendo agora. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aí uma série de princípios que estão inicialmente qualificados dentro da homeostaticologia. A gente está estudando uma especialidade, nada mais natural do que trazer princípios que regem essa especialidade. Então, aí vocês começam a entender um pouco o que é essa obra que a gente está mexendo. É claro que aqui a gente vai ter que ainda fazer uma classificação fina. Pode ser que alguns princípios aqui tenham que ser modificados ou reclassificados. Mas aqui a pessoa tem um resumo de uma síntese do conhecimento. O que é a homeostaticologia? Ela pega essas dezenas de princípios aqui, ela já vai entender o que é essa ciência. Entendeu? Eu estou trabalhando hoje com 1.318 especialidades. Dá um nó na cabeça. O quadro sinótico mesmo, eu estou trabalhando já com 1.000. Que a gente está ainda com aquele quadro de 70, eu não consigo trabalhar, eu tive que ampliar. Então, agora eu estou com 1.000. Mas, assim, é uma coisa que sai faísca para tudo quanto é lado. Mas estamos vivos. Fala, doutora Mercedes. Comecemos, Este. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Online y aquí presencialmente. Yo puedo empezar casi por el final. La página, la palabra imperturbabilidad es una palabra que, claro, es bien potente y al mismo tiempo es bien compleja. Porque aquí hay una frase, después vos se va un poquito a analizar, mas dice, una persona tranquila no quiere decir que sea imperturbable. Claro que no. ¿Por qué? Una persona tranquila puede ser porque no tenga ningún concepto así perturbador en su cabeza. Y eso es bien difícil, porque de alguna forma en la intrafisicalidad nos estamos interactuando no solo con personas, con fatos, con vidas pasadas, con esta vida. Entonces es difícil. Mas cuando fala de imperturbabilidad, tal y como es, pensénica y demás, yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo una persona puede ser imperturbable ante acontecimientos realmente bien difíciles de asimilar? No solamente con una misma, ¿no?, sino con todo lo que acontece en el mundo. Y cómo vos, ante una persona súper agresiva, se me plantea eso, ¿no?, y con una vida bien difícil que se presenta ante mí, imagina, ¿no? Y yo voy a estar imperturbable, yo voy a estar en una situación, por mucho que haya comenzado a reciclar, hacer y todas esas cosas, no soy imperturbable porque hay demasiados aconteceres aquí en la vida intrafísica. ¿Qué vos se puede decir de este apartado? Assim, Mercedes, eu acho que o primeiro ponto de ser falado é imperturbabilidade é uma palavra muito forte, como você bem disse. E é muito fácil falar ela, né? Você pratica ela e que são elas, né? Eu acho que a chave maior da imperturbabilidade é você ter essa harmonia íntima, intraconsciencial. Quando você tem um estado de equilíbrio íntimo, tudo aquilo que acontece ao seu redor, não que você vai se tornar insensível, não é isso, é diferente. Você é sensível, por exemplo, para a dificuldade alheia, para fazer assistência. Você, às vezes, pega até o sofrimento da pessoa, mas aquilo é algo que não vai te perturbar o micro-universo intraconsciencial. É isso que eu quero chamar a atenção, entendeu? Então, me parece que a chave é essa. Se você tem um bom controle dos seus pensamentos, você é capaz de chegar na desperticidade. Eu já falei sobre isso lá no verbete que eu apresentei contra golpe evolutivo. Eu falei os tipos de desperticidade que eu entendi que existiam. Para mim, a desperticidade, onde a pessoa controla a pensenidade, é uma possibilidade da pessoa alcançar a desperticidade, só que ela é um pouco mais fraca. Porque ela é uma coisa mais centrada nela.
Porque, veja bem, se você tiver um controle do seu pensamento ao nível tal de que nada lhe afeta, você vai controlando mentalmente, você daqui a pouco você consegue se equilibrar e você acaba não se assediando mais. Só que às vezes você pode ficar um pouco insensível para a necessidade de assistência externa. Não é esse tipo de dispersidade que a gente quer. A gente quer a dispersidade onde a pessoa domina as energias e ela, além de se equilibrar, ela consegue equilibrar o outro. Ela consegue fazer, por exemplo, uma escagem. Ela consegue puxar um assediador que está com a outra pessoa e equilibrar a outra pessoa com base nas energias, sem nem a pessoa perceber aquele auxílio, entendeu? Então, o que eu posso contribuir para você é isso. É dizer que não é fácil, é difícil, mas tudo começa pelo controle dos pensamentos. Essa é a minha avaliação. Mas es que es tan difícil controlar. Yo acho que tiene que ser una pessoa muito perto da desperticidade e quizá ainda mais que ser desperto. Porque ser desperto es como si dijéramos el último de esta primera etapa. Isso. Es el último, mas significa que ainda hay pessoas despertas, aquí 3, 4 pessoas, ¿no? Que están diciendo... Não, tem mais. Aqui na Conscienciologia já tem mais. Quizá, tem mais. Bom, assim como falado por eles mesmos, que hay más eles que elas, no sé por qué, pero acho que está um pouco por aí, não sei, não tenho. Eu acho que os homens podem ter um protagonismo levemente maior, mas tem muita mulher também já desperta. Sim? Bom, eu acho isso. Então, estando nesse último passo desta primeira etapa, eu acho que ainda está recente muita coisa, não somente desta vida, sino de outras, como para ser imperturbável. Porque hay asediadores. Eu estuve um ano casi com dito por Mário Oliveira, Sim. e distorcionou muita coisa. Não chegou a mim, pessoalmente, mas todo mi entorno se estropeou a lavadora, el carro, lo outro, todo alrededor. Isso você faz, diz, não, eu vou tentar ajudar a este assediador, eu vou e tal. Não, eu estava já muito chateada, entendeu? Claro, não tenho esse nível de perda da desperticidade, mas eu acho que é um trabalho muito intraconsciencial para poder ser imperturbável. Você sabe o que acontece, ô Mercedes? Eu vou aproveitar que você está levantando esse ponto, que para mim é um ponto bem chave, tá? Para a manutenção da homeostase. Quando você está diante de uma situação difícil, você tem técnicas que você pode aplicar para minimizar aquilo ali. Então, por exemplo, se você pensar o seguinte, aconteceu algum problema muito grave, você falar, do chão não passa. Às vezes é um limite que você estabelece. Ou tipo assim, mesmo que eu morra, a vida continua. Entendeu? Ou colocar lá, tudo isso passa, aquele problema uma hora vai passar, ele não vai permanecer eternamente, perante a eternidade existindo. Entendeu? Você consegue aplicar mecanismos que você consegue anular. Porque uma coisa muito séria que acontece em qualquer processo de assédio é que o assédio tende a exacerbar aquela dificuldade. Então, acontece um fenômeno que o professor Valdo chamava de voragem. Né? A voragem do assédio. É aquele negócio assim, que dá a impressão que você está na beira de um precipício, que o negócio é muito pior do que de fato é. E, na verdade, se você tiver a cabeça no lugar e souber anular aquelas energias antagônicas, você reduz aquilo ali, aquele suposto problema enorme, ao tamanho que de fato ele é, entendeu? Agora, esse é um primeiro passo para você atingir o seu equilíbrio íntimo, ou a manutenção da sua homeostase. Mas existem gradações. Para mim, por exemplo, o maior desafio que eu encontro hoje, eu falo que nem é tanto agora mais em relação a mim. O maior desafio que eu estou tendo hoje é em relação à dificuldade das pessoas. É que nem quando você vai, por exemplo, fazer resgate extrafísico na baratosfera. Tem aquele filme Amor Além da Vida que ele ilustra bem isso. A pessoa está bem intencionada, mas ela vai para a baratosfera, por mais que ela tenha controle de energia, ela não consegue ficar lá muito tempo no meio daquele sofrimento todo sem se deixar perturbar. Chega uma hora em que ela tem que ter muito anticorpo, muita toxicidade para ela conseguir aguentar lá sem se deixar contaminar. Então, me parece que esse já é um outro desafio, entendeu? É você se manter diante dessa dificuldade onipresente. Porque essa dimensão aqui, gente, ela é muito cruel, tá? A pressão é de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito.
E a gente vive hoje num ambiente de muita interação, né? Mas sabes que, César, en el caso que yo he comentado de un ano con un asediador, yo no sabía que estaba en esa situación, con lo cual no podía comenzar a hacer técnicas para ayudar a ese asediador. No sabía, porque a mí personalmente no me atingió, fue todo el entorno, con lo cual no supe. Es un caso, pero puede ser otros más. En este caso en concreto, no podría seguir esa situación que usted fala, porque yo no estaba consciente de que tenía un asediador. Ok. Quer falar, Aide? Vamos lá. Eu acho, para mim, essa questão da imperturbabilidade começou quando instrumentadora cirúrgica. É entender até onde você tem poder de fazer alguma coisa e até onde... que você não consegue. Não consegue, Perfeito. Entende? Porque, e ver, quer dizer, ver a miséria humana, não? Como é, numa sala de cirurgia, quer dizer, me fez começar a entender e a ser imperturbável, porque antes eu gritava e brigava por qualquer besteira, não é? A partir dali eu passei a ver as coisas com mais tranquilidade, digamos assim. Né? Você sabe, Aide, que tem uma máxima que fala que quando um não quer, dois não brigam. Né? Muita gente fala isso. A base, muitas vezes, de você manter o seu equilíbrio íntimo é você abrir mão do egão. Você pode observar que, a maioria das vezes, aquilo que te tira do sério, que mexe com a tua intraconsciencialidade, é porque pegou em algo íntimo teu que você acha que alguém cruzou uma barreira que não poderia ter ultrapassado, entendeu? Só que isso envolve uma série, às vezes, de crenças, de inferências. Você acha que está entendendo a intencionalidade do outro, você não está entendendo, às vezes, nada. A pessoa não fez com com aquele objetivo, mas você acha que você está entendendo tudo, você leva para o lado pessoal. Então, quando você consegue tirar o seu ego do meio, às vezes você consegue equilibrar a situação toda. Entender a capacidade e a limitação do outro, né? Quer dizer, isso mesmo. Também. Chefe, você queria falar alguma coisa aí que você está com o microfone? Fala aí. Não, está com som. Está com som, né, Juvenal? Entre ortointencionalidade? Tá. Não, chefe, eu acho que a tua intencionalidade a vontade, intencionalidade e auto-organização são os 3 maiores poderes da consciência. Então, a intencionalidade é um poder que guia a sua consciência. É ela que vai te dar o norte, a conduta. Então, para mim, a relação é direta. Assim, é meio uma coisa atrelada à outra. Eu não sei se tu quiser especificar melhor a pergunta, para mim, é dentro dessa linha. Ok? Gente, vamos atender aqui o pessoal que está em casa participando. A gente já está com 60 pessoas no momento online participando, né? Então, está aumentando um pouquinho em relação à nossa média, né? Muita gente aqui dando o ok, os parabéns, o alô, um abraço para todo mundo. Malcolm Tafney está perguntando onde está acontecendo o Calepino hoje. Malcolm, na sede da IEC, aqui em Foz do Iguaçu. Você parece que está por aí, pode vir aí. Isso, já está. Que bom que está assim. Vamos lá. O Willy Leiva pergunta, a favor comentar o último parágrafo da página 3, item crise. Tá? A crise de crescimento, isso aqui é do Anotações Pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Eustresse, especialidade homeostaticologia, 9 de outubro de 2009. A crise de crescimento traz um estresse que se transforma com o tempo. Vai embasar a vida da pessoa na acalmia. Se a pessoa ficar só nessa última, é doce e farniente. Tem de ter uma pressão, porque a maioria dos bois e vacas só andam com ferrãozinho. As locomotivas só andam quando se põe fogo na lenha. Entendeu? Isso aqui é o seguinte, Willy, se a sua vida está muito calma demais, você tem que desconfiar. Esse é o X da questão.
As pessoas, é um paradoxo, porque as pessoas querem ter uma vida mais calma. Mas se as pessoas estiverem com a vida calma demais, sem estresse nenhuma, sem pressão nenhuma, ela tem que desconfiar se ela não está parada no tempo e no espaço, se de fato ela está cumprindo a programação existencial dela. Porque assim, ó, se um item obrigatório da programação existencial, que é a suposta missão de vida que a pessoa veio fazer aqui, envolve a assistência, envolve enfrentamento dos trafares dela, multimilenares, automaticamente ela vai ter que enfrentar os assediadores dela. Naturalmente ela vai comprar briga com Deus e todo mundo. Então, se tiver tudo muito calmo, desconfia. Eu acho que é isso. A síntese é essa. Um ferrãozinho de vez em quando, entendeu? É bom. Sabe? Botar o bode no meio da sala, botar o elefante ali, entendeu? Para ver onde é que nós vamos agora botar esse elefante. Faz parte. Porque às vezes está tudo muito calmo demais. Entendeu? As pessoas estão acomodadas. A natureza humana, ela tende à acomodação. Então você tem que dar uma mexida de vez em quando no caldo, entendeu? César, É isso aí. Fala, Fê. posso comentar? Claro. Que eu estava ainda lá na pergunta da imperturbabilidade, que na verdade muitos das razões que geram a perturbação são exatamente a sensação de perda dessa harmonia que a Claro. gente estereotipa na vida e que a gente não quer abrir mão, mas a gente precisa da crise de crescimento exatamente para poder remodelar essa lógica de evolução. Então, o que eu vejo, né, que eu queria trazer lá na imperturbabilidade, que liga aí com a crise, que na prática, muitas vezes a gente se perturba por causa da nossa própria crença de que as coisas precisam estar bem, né? Então, é o princípio da descrença, que se a pessoa aplicar para uma autodescrenciologia, ela vai desconstruindo as perturbações dela. Ela chega na imperturbabilidade entendendo mais a lógica do cosmos, né? De que as coisas não são exatamente do jeito que a gente concebeu. Então, na verdade, uma das raízes que eu acho que para chegar na imperturbabilidade é a autodescrenciologia, a pessoa reconstruir aqueles mitos, aquelas crenças que ela designou, que aí vai muito na linha do que você falou, do chão não passa, quantas vidas já tivemos? Vai morrer de novo. Tá, vai morrer de novo, né? Vai, não sei o que de novo. Ok, é momento de destino, tem uma série de coisas, não é uma banalização, mas, por outro lado, a gente às vezes coloca uma expectativa de desfecho que é incompatível com o maximecanismo, né? A gente quer encaixar na nossa visão de mundo menor todo o universo. Tem duas coisas que da sua fala, Fê, eu acho importante aproveitar para duas deixas, né? Que é o seguinte: primeiro, a gente é muito complexo. Nós temos várias frentes. Às vezes a pessoa ela está bem em várias frentes e ela não está bem em uma ou outra frente. E a tendência nossa, às vezes, é pegar aquela frente que a gente não está bem e aumentar de um jeito, como se aquilo fosse o grande problema da nossa vida, e esquece, às vezes, uma série de conquistas ou atributos que a gente já tem. Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Cada coisa no seu lugar. Não dá para exagerar demais a dose. Senão a pessoa entra no autossadismo. Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu acho bem sério do que você colocou é o seguinte: eu aprendi muito com a Fernanda, gente, a questão de que, às vezes, ela é médica, né? Às vezes você tem uma doença e aquela doença não é negativa. Aquela doença é o seu corpo pedindo para você dar uma parada, para você rever um posicionamento seu, para você rever uma conduta. E, às vezes, é um remédio amargo, que a gente não quer passar, mas aquilo ali, às vezes, a doença que você tem integra a sua saúde, ou a sua solução, ou as suas reciclagens, entendeu? Então, esse conceito de homeostase, ele é bem paradoxal, né? Às vezes a gente pensa a homeostase como sendo algo que nada nunca vai te afetar, mas às vezes aquilo que te afeta é importante para você conquistar um nível de homeostasia melhor ainda. A crise de crescimento, ela não é só um conflito pensênico, né? Isso. Ela pode ser um contexto emocional, um contexto somático, um contexto de encontro de destino. Então, se a pessoa levar o conceito de crise de crescimento até as últimas consequências cosmoéticas, ela vai começar a desdramatizar mais. Perfeito. Porque, na verdade, aquilo é um impulsionador, né? Chegou a hora.
Às vezes a gente está lá no intermissível, eu fico imaginando, a gente se planeja superar uma série de trafares e planeja uma série de estratagemas para fazer isso, aí chega aqui e a gente fica chateado quando eles acontecem, né? Tipo, pô, eu não queria que desse errado isso, mas tinha, de algum jeito aquilo ia caminhar para um confronto, né? Para uma autoconfrontação cosmoética. Agora, você sabe, Fê, uma coisa que eu acho que dá muita maturidade para a gente rever bem todos esses embates, dar o devido valor aos embates, nada mais, nada menos, é quando você começa a ter retrocognições. Você começa a lembrar das suas vidas passadas. Porque, assim, é muito difícil hoje chegar a um contexto que é exatamente novo. Sempre que você vai buscar no arcabouço da sua memória, você sempre vai encontrar coisas muito similares. E aí você vai ver que há muitas vidas atrás, uma vida que você teve, por exemplo, há 5 séculos atrás, essa dificuldade que você enfrenta hoje é muito parecida com aquela mesma. E você achava que aquilo era, nossa, naquela época aquilo era o máximo, da mesma forma que você acha que hoje é algo também o máximo, que é intransponível. Só que daqui a pouco você começa a ver que aquilo que você dava tanto valor há 5 séculos atrás, nem existe mais. Muita gente nem sabe, nem lembra, não, já ficou nos refolhos da memória, entendeu? Então, isso serve bem para você contextualizar de fato o que é importante e o que não é. Eu vou dizer para vocês, essa questão da retrocognição te dá uma visão de conjunto, que é algo assim, precisaria de muitos calepinos aqui para poder a gente dissecar isso melhor. Mas eu queria dizer, a razão de lo que falou a Fernanda, que el ficar sin esa imperturbabilidad es porque nós queremos las cosas como queremos, no como debemos ni como precisamos. Perfeito. E tem muito que ver com o que a Fernanda. Perfeito. Fala, Flávio. Queria complementar essa ideia tua e da Fê, que é o seguinte: a gente não vai chegar na imperturbabilidade sem conhecer as nossas doenças, né? Que é onde a gente vai entrar na crise de crescimento, porque eu vejo que tem muita acomodação no trafar. Todos nós, né? Então, às vezes, a pessoa precisa perder peso, abrir mão de um vício, coisas simples, básicas, entendeu? Assim, simples, né, gente? Não são simples, mas assim, roer unha, coisas assim, que de manias que nós temos no dia a dia e que você repete ad eternum aquilo, e aí a gente se acomoda no trafar. Eu estou em cima da resposta do William, entendeu? Porque aí você fica se vitimizando, não vou. Aí você está achando que você está imperturbável, mas não está. Você está acomodado no trafar. Então, esse é o desafio, eu acho, da conscienciologia, né? Você enfrentar o autoconhecimento num nível que você tem que identificar, puxa vida, por que eu ainda não consigo superar isso, né? Isso aí para mim, para todos nós, entende? Cada um com a sua dificuldade, né, César? Que a gente escolheu. E em algum momento aqui do texto, eu acho que você fala isso, que a gente veio para... trazemos esses trafares que são multimilenares. E, às vezes, é vida repetindo, e quando você vê, você não consegue chegar na imperturbabilidade. Porque eu acho que a imperturbabilidade é você confrontar o seu pior trafar, entendeu? O seu pior vício. É isso aí. Aí, quando tu consegue passar por isso, aí eu acho que é um caminho para a gente chegar na desperticidade e tudo mais. Isso é que nem, Flávio, a pessoa que quer conquistar a desperticidade na base da omissão deficitária. Ela vê um monte de coisa errada. Com relação a ela, né? Não, em relação aos outros também, coisas que ela tem responsabilidade, que ela tem que mexer. Só que ela pensa o seguinte: eu não vou me envolver com isso, isso é muito assediado. Não vou zerar minha desperticidade. E ela vai vendo um monte de coisa errada, e ela vai fazendo omissão deficitária. Então passa aquele negócio enorme, errado na frente dela, ela está errando por omissão deficitária, ela está em acompliciamento anticosmético grave, mas ela pensa o seguinte: não, eu não me envolvi, não me manchei, não me sujei. A pessoa não consegue fazer assistência para valer sem se sujar um pouco, não adianta. A pessoa que não caiu a ficha em relação a essa realidade, ela não consegue enfrentar os grandes desafios evolutivos. Essa é a realidade. Você consegue imaginar um tocador de obra tocando a obra de gabinete? Um bom tocador de obra, ele tem que ir a campo. Ele vai ter que sujar a bota, ele vai ter que falar com a peãozada, ele vai ter que se envolver. O desassédio é isso. É um trabalho, muitas vezes, braçal. Claro que quando você estiver lá na frente, no nível de serenão, irradiando energia homeostática pelos poros, aí tudo bem, quem sabe você está em outro nível. Mas no nosso aqui, esquece, neguinho. Você vai ter que rebolar muito aqui para poder, entendeu?
Mas, gente, eu vou avançar aqui porque tem muita gente participando, né? E o Willi disse que mandou aí uma mensagem para o e-mail, aí qualquer coisa. Ai! A última linha. Como é que é? Obrigada. A última linha. A última linha? Esse é aquele quadro dos 700 experimentos, né? É um capítulo dos 700 experimentos que são as relações interveiculares da consciência. Então, ele está pedindo para comentar a última linha, que é manifestações pessoais. A homeostase no corpo é a saúde física. No holochakra é o estado vibracional profilático. No psicossoma seria a euforia extrafísica. E no mental soma, o estado da cosmoconsciência. Eu acho que isso aí são referenciais que o professor Valdo propõe para a gente, desmembrando o que seria a homeostase ou o equilíbrio em cada um dos veículos de manifestação, entendeu? Mas é isso. Basicamente é isso. Ô César, só voltar um pouquinho ainda aqui na intencionologia, eu queria tentar reformular o que eu te fiz antes, assim, ó, dentro de um contexto de pressão extrafísica. Tá. Né? A gente pode considerar que a ordem de tensão é requisita para a homeostase. Com certeza. Certo? Tá? Então, assim, como que a gente pode ter autonomia para sustentar a ordem de tensão, mesmo no ambiente, num contexto de pressão energética? Como que a gente pode ter essa autonomia de sustentar uma ordem de tensionalidade, né, transpondo essa pressão? Eu acho que assim, ó, você tem que primeiro ficar prestando muita atenção nos seus pensamentos. Porque a tendência nossa é você, às vezes, entrar com boa intenção, mas você acabar entrando na briga. Quando você está, por exemplo, num processo de assédio e desassédio, é natural que as pessoas que estão sendo assistidas, muitas vezes, fiquem jogando iscas para você, te chamando para a briga. Você tem que avaliar se aquilo que você vai entrar, de fato, vale a pena de entrar. Porque, às vezes, você pode pegar uma coisa desse tamanho e que é colateral e que não vai atender o objetivo da assistência, e aí desviar o foco do desassédio. Estou me fazendo entender? Então, você tem que ver qual é a solucionática, o que é que precisa para desassediar essa situação. É isso? Então, você não vai ficar entrando nas escagens que são colocadas. Você vai procurar manter o sobrepairamento, que, como eu falei, é fácil falar, um pouco mais difícil fazer, mas então você mantém, porque você quer chegar lá. Então, você não vai desviar no meio do caminho. Esse é um ponto. O segundo ponto é, além de não entrar na escagem, prestar atenção na sua pensanidade. Porque se você pensar mal da pessoa, tipo assim, entrar, por exemplo, em algumas coisas bem comuns, tipo assim, a pessoa não tem o direito de falar isso, a pessoa não pode falar isso. Se você parte dessa premissa, ou de que, tipo assim, a pessoa está fazendo uma agressão pessoal a você pronto, você já reduziu a sua intencionalidade, você já entrou na onda, no rolo, daqui a pouco você já está brigando, entendeu? Então, você tem que dar um jeito de entender o seguinte, puxa, a pessoa está aqui, não é o acaso, provavelmente não é a primeira vez que ela está na minha frente, eu tenho uma relação pluriexistencial com ela, e eu tenho que me esforçar aqui para realmente desassediar, limpar o máximo que der, com o maior nível de maturidade que eu tenho hoje. É melhor tentar ir por aí. Outra coisa, estado vibracional, o tempo inteiro. Estado vibracional, exteriorização de energia. Eu acho que essas são técnicas bem práticas, tá? Eu falo para ti, eu já participei na minha vida de dezenas de acariações. Dezenas. É tudo assim. Você tem os momentos... Quem quiser, assiste a tertúlia matinal do professor Luiz Gonçalves do domingo passado, que ele fala disso. Mas você tem etapas. Você tem a etapa da catarse, onde as pessoas têm que botar para fora, e aí você vai deixar as pessoas falar, e elas têm direito, às vezes, de falar, e muita coisa está certa, você tem que fazer o meia-culpa, você tem que trazer para você o problema e dizer, me desculpa, você tem que fazer né? Aí, depois dessa etapa, você começa a prestar informação dentro do que a pessoa está precisando, e não, às vezes, dentro daquilo que você acha que tem que ser falado, é a melhor maneira de fazer assistência. Vai colocando energia, daqui a pouco, abre uma frestinha naquele breu. Essa é a dica que eu posso dar. Você acha que, às vezes, você vai fazer assistência e vai estar tudo aberto, o campo favorável para fazer assistência, e não vai estar. Às vezes, é uma frechinha de nada, que a pessoa dá uma brecha para você entrar e tentar acessar a pessoa para, a partir dali, fazer o resgate. E chamar a racionalidade dela. A maioria dos assédios ocorre por problema de comunicação.
é problema de subinformação, desinformação, é ruído, é o assediador que entra, a pessoa que faz interpretação errada, ela faz inferência. Você falou uma coisa, ela interpretou outra, daqui a pouco a pessoa está lá com os assediadores insuflando ela para dizer que ela tem um monte de razão e ela não para pensar de que ela está se sentindo mais poderosa que a média, que ela está sendo insuflada pelo assédio. É um monte de coisa, gente. Não sei se ajudou. Deu para... Ajudou. Está dando para... Posso falar um pouquinho disso? Assim, uma técnica que o professor Valdo falava, né, que quando as coisas pegavam fogo naquela época, né, era assim, tem que sobrepairar. Isso. Quando a coisa estiver assim, não entra para brigar, não cria embate com assédio. Isso, é isso aí. Então, uma técnica que eu uso, que eu, né, venho usando, tentando melhorar sempre, é não ficar com raiva. Que às vezes eu fico indignado, né? Eu sou da... eu fico indignada, eu ficava muito indignada. Então, quando você fica muito indignado e você fica com raiva, acabou, baixou a lucidez, entendeu? Então, a técnica do sobrepairamento eu associei com o negócio da raiva. Não vou ficar com raiva, como o César falou. A pessoa tem até o direito de estar assediada, de estar errada, de estar no momento dela, mas tem uma coisa, é se posicionar. É que aí que a gente treine um pouco, né? Tu vai ter que falar, não tem jeito, tu dá a tua informação. Firmeza cosmoética. A firmeza aí, acho que a autonomia é isso. Você vai ter que falar, no início vai dar um frio na barriga, mas tu vai treinando isso, né? E às vezes a gente sai vencido, né, César? Quantas vezes você não sai vencido? Todo mundo discorda de você, você fala, não, tudo bem. Aí o professor Valdo falava assim, ó, peça que coloque em ata, pelo menos isso, a sua opinião. Deixa que conste em ata. Tá bom, gente, eu falei isso, tá? E pronto, e você retira, porque você não se retira porque não está agradando, entendeu? Mas acho que a coisa do sobrepairamento, e para mim, a coisa da raiva, eu acho que tem que deixar de lado. Porque quando eu associo a raiva, você querer ter razão sempre. Eu tenho razão, eu que sei, eu que, né, tô sabendo o que é o melhor. Não sei, né? Cada um que vai saber o que é melhor ali naquela situação. A chave da eliminação da raiva é você não ter expectativa em relação ao comportamento alheio. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Calepino. Toda raiva, ela aparece porque você acha que a pessoa tinha que agir de uma maneira diferente. Se você não tem expectativa em relação ao comportamento alheio, ou seja, você aceita que a pessoa tem o direito, a rigor, de pensar, porque é o livre pensamento dela, ela pode pensar o que ela quiser e agir da maneira que ela quiser. Se você corta essa expectativa, você corta essa raiva pela raiz. Agora, a sua fala, Flávia, ela resgata um ponto importante, que é o seguinte: talvez a coisa mais séria nossa seja você andar nesse fio da navalha, de você constantemente se posicionar, você não cair em omissão deficitária, mas também você não vai ficar tirando pérola aos porcos. Você não vai ficar entrando no embate que é inútil. Então, eu conto aquele caso do professor Valdo que me marcou profundamente, eu já contei aqui algumas vezes. Tinha uma cariação importante, o professor Valdo fez uma relação de 10 itens, super críticos, sérios, assistenciais para serem falados. Na reunião, na hora que ele foi falar, ele puxa o papel do bolso, eu sabia os itens que ele ia falar, era crescendo. Na hora que ele falou o primeiro item para a pessoa deu contra nele. Entrou com um monte de mecanismo de defesa do ego. Aí a pessoa perguntou, tá, mas professor Valdo, o que mais? Aí pegou o segundo item. A reação foi igual. Não, o senhor está errado, porque não foi assim, porque não é assim, porque não é assado, o senhor está entendendo errado, tudo bem. Aí pegou o terceiro item, mesma reação. Aí chegou no quarto item, o que ele fez? Dobrou o papel, botou no bolso, e a pessoa perguntou, tá, mas o que mais? O senhor não tem mais coisa? Não, mais nada. Mas nada, porque a pessoa não estava aberta, não adianta, entendeu? Então, acho que essa é a dificuldade nossa, dessa dimensão. E isso se torna mais crítico ainda, Flávia, porque quanto mais maduro você vai ficando, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai vendo, né, as imaturidades, as dificuldades todas. E mais você tem que sobrepairar. Essa é a dificuldade nossa. Eu queria complementar essa questão que a Flávia falou, que quando a pessoa se posiciona imbuída de raiva, ela entra na condição de agressividade e na condição de violência, e ela perde a oportunidade de fazer assistência e esclarecimento, né? Então, ela muda totalmente a conotação do posicionamento dela. E do resultado também, às vezes, né? É isso mesmo. Muito obrigado, Ana. Gente, nós estamos aí com 70 pessoas online. Ellison Pauletti fala, excelente tema e muito esclarecedor.
Grato por mais oportunidade de aprendizado, percebo que uma rotina inteligente, bem disciplinada, com tempo para priorizar todos os veículos de manifestação da consciência, ajuda muito na conquista da homeostase. Trabalhar com as bioenergias, leitura escrita, atividade física diária, convivendo com os afazeres cotidianos da vida intrafísica. Sei que você é uma consciência muito disciplinada. Poderia comentar mais a respeito com a sua casuística? Abraço. Olha, Ellison, assim, ó, eu acho que eu tenho alguns pontos que eu não vou ficar aqui me fazendo de rogado, como se fala, né? E realmente eu acho que eu tenho uma disciplina boa. Por exemplo, eu trabalho com mental soma. Eu trabalho todo dia 6 a 7 horas diárias. Tenho meu horário de atendimento no público aqui da IEC há mais de uma década, né? 2 horas diárias em dia de semana aí. E assim, eu tenho uma série de pontos que eu organizo na minha vida. Outros eu estou precisando melhorar, por exemplo. Hoje eu faço academia 3 vezes por semana. Eu não sou mais sedentário, mas eu tenho que reduzir meu peso físico. Então é assim, todos nós sabem onde o calo aperta, e todos nós temos coisas que a gente está bem e coisas que a gente tem a melhorar, entendeu? O que eu posso te falar é aquilo que o professor Valdo falava. A gente tem que levar a nossa existência de eito. Então, você tem que eleger os seus focos principais de atuação. Então, por exemplo, questão afetiva sexual ou dupla evolutiva, trabalho com energias, TENEPS, seja o que for, laboratório, outras coisas, dinâmica, investimento no mental soma. Então, eu vou ler, vou escrever, vou me esforçar nesse ponto. Cuidado com o soma, exames de rotina, check-up, atividade física. Você vai elegendo os campos da sua existência e você não vai chegar e dar foco demais para uma coisa e esquecer as demais. Eu acho que é isso que a gente pode falar. Você tem que tentar levar tudo meio que de eito, entendeu? Se você vê que tem alguma coisa que você está deixando de lado, isso não é bom. Você tem que dar um jeito de equilibrar, entendeu? A nossa evolução é isso, a existência é isso. Ok? O Willi pergunta, já foi publicado um novo quadro sinóptico com 1000 especialidades? Não, Willi, eu estou trabalhando nisso e assim, a proposta é de um pesquisador, né? Isso aí tem que ser, muita gente tem que entrar depois, rever. Eu vou fazer uma proposta, a partir da qual o pessoal senta e, se até lá alguém não te publicar isso, não fizer, né? Porque assim, ó, essa classificação do quadro sinóptico é muito delicada. Dependendo do critério que você adota, o Valdo utilizou para elaborar o quadro das 70 especialidades, se tu olhar lá no Projeciologia, ele usou basicamente a abrangência espacial, que é quando uma especialidade engloba a outra, e ele usou um outro critério, que, se eu não me engano, é o da especificidade, né? Acho que é isso. Se não é especificidade, afinidade. Ele usou um outro critério, um segundo, que é bem menor, eu acho que é especificidade, que é assim, por exemplo, o holossoma, ele é dividido em soma, somatologia, no caso, bioenergossoma, psicossoma, psicossomatologia, mental somatologia, entendeu? Mas, assim, a questão é que você tem outros critérios e, dependendo do critério que você utiliza, você pode enquadrar uma especialidade numa classificação ou outra. E isso que vai tornando o negócio meio delicado, assim, essas classificações. Tu pega, por exemplo, vou dar um exemplo, andropensenologia, que é o pensene típico do homem, do machão. Se você aplicar um critério, você vai colocar dentro da pensenologia. Se você utilizar um outro critério, você vai botar dentro da androssomatologia. A pergunta é, em qual dos dois você vai colocar? Você tem que adotar um critério. Eu adoto o critério da especificidade. Eu acho que tem mais relação com a androssomática do que com a pensenologia, que fica genérico. Mas, cada pesquisador, uma sentença. Então, eu embaso isso no quadro sinóptico que eu estou colocando. De qualquer forma, é um mergulho, né? Porque assim, é um monte de especialidade que o pessoal não caiu a ficha. É um monte de especialidade diferente, né? Por exemplo, qual é a especialidade que estuda o estado vibracional? Alguém quer arriscar aqui? Homeostasiologia é genérico, não deixa de estar um pouco dentro, mas estado vibracional. É a vibrostasiologia? Energovibraciologia. Tem uma especialidade específica para isso, entendeu? Igual a essa, gente. Tem muitas que a gente pode dar aqui. Eu ficaria até amanhã. Eu não quero falar demais, senão eu fujo do foco. Mas hoje me atiça muito mentalmente. Eu não paro de trabalhar com isso a semana inteira. O Willi Leiva fala, não está no material de hoje, mas sugiro comentar a última linha da tabela. É o que a gente fez, correto? Então não precisa. Ellison Pauletti, página 9, último parágrafo.
do arquivo Singularidades Evolutivas. O paradoxo, isso aqui é da enciclopédia Verbete Ataque Paraterapêutico, especialidade em interassistenciologia. O paradoxo complexo do ataque patológico capaz de trazer homeostase e desenvolvimento recíproco à consciência atacada e à consciência atacante. Poderia expandir essa ideia? O Ellison, esse é exatamente o ataque paraterapêutico, entendeu? Porque o que acontece? O que é o ataque paraterapêutico? Você está lá, trabalhando com seu mental soma, em algum local, em algum ambiente, trabalhando com as suas energias. De repente, você recebe um ataque de um assediador. Esse ataque que você recebe, em tese, ele seria o quê? Para te desestruturar. Mas se você mantém a sua calma, o seu controle, e você trabalha com as energias, você consegue fazer assistência, você vai sair mais fortalecido ao final daquilo ali. Porque é mais tarimba que você pega, é mais domínio de energia, é mais articulação que você pega, entendeu? Então, por isso que é um paradoxo. Te traz homeostase e desenvolvimento. Para quem está te atacando e para você também, que foi atacado. Né? É isso aí. Aí tem que ler o verbete, ataque paraterapêutico, você vai entender bem o que está sendo falado. Fala, Fê. Acho que aqui vale trazer que existem muitos mecanismos, como se fossem psicodramas ou até caricaturas, meio teatrais na nossa evolução, em que às vezes aquele ataque ele vem dentro de um timing evolutivo para aquela consciência ser assistida, né? Então, a consciência, muitas vezes, ela tem acesso ao micro-universo do assistente ali. Num contexto talvez diferente, ela não teria, né? Então, o processo de levar uma consciência que está desequilibrada para dentro de uma TENEPS, o contexto de a pessoa estar ali num processo normal de blindagem, é permitido invadir essa blindagem energética da casa da pessoa para trazer uma consciência para dentro, para a pessoa ter contato, e às vezes é o contato com a energia mais harmoniosa ou homeostática do assistente que desencadeia uma experiência nessa consciência, né? Não é só propriamente a energia em si, que um processo energético conduzido, mas a pessoa ter acesso a um ambiente mais homeostático energeticamente em si, já às vezes é capaz de reformular toda a pensenidade dela, fazer ela rever os objetivos de interação assistencial que ela tem na vida dela. E para o próprio assistente vai ter repercussões também, né? Ele também sai com a ficha positiva nesse processo. Eu estou sentindo a inspiração, Fê, de abordar mais como é que é o ataque paraterapêutico clássico, né? Então, o que acontece? Você está dominando suas energias, você está positivo, você está cosmoético. A tendência é você ter um amparador trabalhando com você, ou uma equipe de amparadores. Se você é tenepsista, às vezes um professor de conscienciologia, ou tem uma função assistencial, né? Uma profissão assistencial, você tem um amparo de função. Então, o que acontece? A sua assistência, naturalmente, abre brecha para o quê? Pode ser os amparadores te trazendo alguém para você fazer assistência. Pode ser realmente você comprou briga com o assediador de alguém, porque quando você faz assistência para alguém, você tem aí hoje, por exemplo, 70 pessoas assistindo um calepino. Isso agora. Depois, online, vai ter centenas de pessoas, milhares de pessoas assistindo. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa recebe uma informação e aquilo vai mudar a pensanidade dela, que é a tarefa do esclarecimento. Às vezes, você está comprando uma briga com o assediador daquela pessoa. E isso vai bater na sua psicosfera depois. Mas o fato é o seguinte, vem um assediador te atacar, ou entrar em contato com você, ou trazido pelos amparadores. O que acontece? Isso que a Fernanda falou, você tem já um padrão de homeostase, de equilíbrio, que atua como se fosse aquele papel pega-mosca.
sabe, que você botava antigamente, que a mosca vinha e cola, e gruda, e não consegue sair, é como se fosse um visco. Então, o assediador ele vem e fica imantado na tua psicosfera. E aí, ok, aí você vai se virar como você pode. Às vezes você consegue trabalhar com energia na hora, você encaminha junto com a equipe de amparadores. Às vezes você vai levar para a sua TENEPS, vai demorar um tempo. Às vezes vai ficar alguns dias na sua psicosfera. Às vezes vai para a sua OFIEX, quando você já tem OFIEX, etc, etc, etc. Às vezes você vai levar para uma dinâmica parapsíquica. Mas o fato é o seguinte, vai haver um determinado momento em que aquela consciência vai ser encaminhada. Ela foi assistida, ela foi ajudada, você também foi. Agora, qual é a grande pegadinha que eu acho que tem nisso aí, que é, para mim, a questão mais séria hoje? É que toda consciência ela é representativa de um bolsão de assistência. Quando você faz assistência para uma pessoa, por trás daquela consciência tem muitas outras. Então, uma consciência que é encaminhada, você pega, por exemplo, um assediador que domina uma farândula de outros, naturalmente os outros vão vir. Ou ele vai, depois, se ele tiver lúcido já, ele vai lá resgatar e vai trazer. Então, às vezes, você assiste uma pessoa e você acaba assistindo dezenas de outras por tabela, entendeu? E isso é o mais sério. E eu acho que isso é a qualificação da assistência interconsciencial. Porque, assim, fazer assistência por assistência era só você pegar, você ia em qualquer churrascaria, até Serenão aí fazendo assistência em qualquer churrascaria, em um monte de lugar. Só que ele tem que fazer o quê? Ele não pode ficar barateando a assistência dele. Ele tem que qualificar. Então, ele vai começar a atuar com níveis de assistência mais profundos, né? Eu acho que esse é o X da questão. E é isso que a gente tem que fazer, se inspirar nesses casos e melhorar. Eu lembro muito o professor Valdo comentando, de que ele falava brincando, mas para ele era sério. Ele falava que ele estava perdendo a forma energética, porque chegava um mega assediador de alguns séculos, ele olhou no relógio uma vez e demorou 1 minuto e 24 segundos para encaminhar a consciência. E ele achava que aquilo era muito tempo. 1 minuto e 24 segundos, não, estou perdendo a forma. Entendeu? E às vezes a gente fica ali dias, né, com aquela pressão holopensênica no couro. Mas uma hora a gente encaminha. Fala, Elvio. Eu vou fazer uma colocação, no sentido até de colaborar aqui, né? Eu queria, sobre que você comentasse, na página 5, sobre poderes, que isso me chamou a atenção. Poderes. Isso aí é do 700 Experimentos, né, um livro publicado em 94, página 179. Poderes é sempre melhor e mais inteligente usar o desenvolvimento das potencialidades pessoais para melhorar imediatamente a vida humana ou intrafísica atual. De soma, constituirá rematada tolice esperar a decomposição do corpo humano, a dessoma ou desativação somática, para sua consciência alcançar condições de equilíbrio, ou mais agradáveis a você mesmo. Isso pode ser obtido aqui, hoje já. Acho que o que o professor Valdo traz aqui de contribuição, Elvio, é que assim, muitas vezes a gente fica atribuindo a nossa felicidade pessoal, ao nosso equilíbrio íntimo, a coisas externas, ou coisas no futuro, e que se hoje a pessoa trouxesse para ela essa responsabilidade do equilíbrio íntimo, ela conseguiria ser feliz hoje, entendeu? Às vezes a gente fica vivendo muito em função do amanhã. Então a pessoa ela põe condições tipo assim, o dia que eu tiver isso, é o dia em que eu vou me dedicar à assistência. O dia em que eu tiver isso, o dia que eu tiver o meu pé de meia, é o dia que eu vou escrever meus livros. O dia que isso, o dia que aquilo, só que assim, às vezes passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, às vezes a pessoa morre no meio do caminho, a pessoa tem uma doença grave, às vezes a pessoa vai lá para o extrafísico, fica com melex, e ela já podia ter feito um monte de coisa antes, entendeu? Só que ela não meteu os peitos, ela ficou dizendo para ela mesma, eu só vou fazer o dia que tiver isso ou aquilo, mas a vida passa. Existe uma coisa muito séria, a nossa vida é finita. Hoje a gente está aqui, amanhã eu posso não estar aqui, qualquer um de vocês pode não estar aqui. Então, a decisão, se você vai ser feliz hoje, ela é, acima de tudo, você com você. E depende de você trazer essa realidade para agora. E outra coisa que é interessante, eu gosto muito de um livro, Positividade. Qual é o nome da autora, Fê? Bárbara Fredrickson. O que ela coloca? Ela coloca que a felicidade ela é muito da maneira pela qual a pessoa percebe os pequenos momentos de felicidade da existência e consegue prolongar esses momentos. Porque a tendência nossa, às vezes, é achar que a felicidade é um estado
em que você vai alcançar e que você vai ser feliz e nunca mais vai ter problema nenhum, ou que você vai ser invadido por uma felicidade absurda que nunca mais nada vai te afetar. E a felicidade não é isso. A felicidade ela vem de você respirar um ar puro, de você ouvir um som da natureza, de você estar do lado de quem você gosta, de você assistir um bom filme, de você comer uma coisa gostosa, e você saber aproveitar aquele momento que é super rápido e tentar desfrutar aquilo ali ao máximo, prolongar aquilo ali. E isso é que vai te trazer a felicidade íntima, e é isso que vai te dar a positividade, e é isso que vai te levar a uma qualificação da homeostase. O problema é que a gente vive numa sociedade de tanto estímulo, que é que nem a pessoa, por exemplo, que vai para a Disneylândia, e ela tem um monte de brinquedo lá. Então ela está num brinquedo, que ela fica 1h30, 2, 3 horas num brinquedo, para ter uma emoção ou um momento ali de felicidade durante 1, 2 minutos, 3 minutos. Só que aí ela está ali, ao invés dela aproveitar, ela já está pensando que ela tem outras 10 brinquedos que ela tem que ir, porque não vai dar tempo, porque tem fila, porque tem isso, tem aquilo, e no final das contas, chega no final do dia, o dia passou e ela está super assim, ela não está feliz, ela não aproveitou, entendeu? É tipo assim. Eu queria... eu fiz a pergunta pelo seguinte, porque eu acho que quem quer melhorar, entendeu? Tem que sair da zona de conforto, isso é a minha opinião. Porque, por exemplo, aqui as informações na conscienciologia elas são tantas que se a pessoa tiver a inteligência de ir pegando, né, a própria informação e juntando aonde é que eu preciso, né, melhorar. Porque, por exemplo, a homeostase ela muda o tempo todo, né? Por exemplo, o desenvolvimento parapsíquico vitaliza a consciência. Quer dizer, a pessoa tem que estar consciente dentro do ambiente, né? E de ver a conexão. Tá bom de eu ir lá, não tá? Eu tenho que sair. Quer dizer, e tem pessoas às vezes que ficam assim, porque você vai ver, a própria euforia é muito perigosa. A pessoa consegue um negócio, sai por aí, é complicado. Então, agora mudar para querer melhorar é uma coisa difícil. Por que é difícil? Porque você sabe que nós já tivemos diversas vidas. Então, dentro dessas diversas vidas, nós tivemos diversos egos. Aí chega aqui, quer dizer, de repente, quer dizer, eu mostro para você que eu tenho um ego, assim, tal, né? Aí, de repente, quando surge uma situação de irritabilidade, de repente eu saio e mato alguém. Claro. Quer dizer, então, por isso que eu digo, né, é muito comum a gente dizer assim, ó, você queres conhecer alguém? Ah, legal, deles poder ou dinheiro. Claro. Aí aquele cara que você acha que era um bonzinho, que chegou para você, quer dizer, então, é nesse aspecto, quer dizer, e agora, não culpando o outro, eu tenho que dizer assim, até que ponto, né, eu posso, né, desbancar para o outro lado, porque ficar dentro da bratosfera, ou nas cenas da bratosfera, entendeu? Quer dizer, o cara prefere nascer, né, num local mais tranquilo, mas às vezes se você nasceu ali, é justamente para você suplantar aquilo, servir de exemplo, né? E na medida possível você sair dali. Aí quem estiver lá vai olhar para você aqui, poxa, quer dizer, vai ver como exemplo, quer dizer, então você não precisa chegar e ficar dando, né? Quer dizer, então eu achei isso interessante. Por exemplo, foi comentado uma coisa interessante, por exemplo, de 9 pessoas que sofrem assim ataque cardíaco, vai lá, vai ao tratamento e tal, ao médico assim, você tem que, né, diminuir o colesterol, tentar mudar a vida. Quer dizer, o cara chegou quase à morte. De 9, só um que muda. Quer dizer, então você vê como as nossas mudanças, é fácil dizer assim, poxa, fulano, né, vê o trafar do outro. Quer dizer, e então nesse aspecto, no momento que eu estou estudando isso, está mexendo muito comigo, porque eu tenho que ver assim, e às vezes é como você mesmo fala, a pessoa tem um trafor tremendo e não enxerga. É isso mesmo. Esse aqui é o maior detalhe, entendeu? Que eu vejo, cara, eu, por exemplo, eu descobri, entendeu? Eu não tenho traforzão, não, mas eu descobri que tem uns pequenininhos que estão me ajudando. Eu estou fazendo uma coxa aí de retalho. E aí, nesse aspecto, eu queria que também colaborar para quem está assistindo, porque, por exemplo, é igual o barulho, né? Outro dia eu estava lendo causas de irritabilidade, né? Então, barulho. Ah, barulho não. Aí aconteceu uma coisa, só exemplo. Eu parei ali no SEG, aí fui lá, fiquei lendo lá, assim, bem numa transversal ali, cheio de árvore, aquele silêncio ali. Aí daqui a pouco passou um Boeing. Ah, cara, aquilo mexeu até com as plantas ali. Então você vê,
como a gente tem que ter cuidado. Você está trabalhando num lugar, o refrigerado batendo, tec, 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 tec. Quer dizer, então a gente tem que estar o tempo todo sintonizado com o físico e com o extrafísico. E saber, né? É isso aí. Perfeito. Flávia, você quer falar? Essa coisa da felicidade, né, que a gente que é terapeuta, a gente trabalha isso. As pessoas querem viver num mundo da alegria o tempo todo, né? Nós todos, né? Então, a gente tem que saber lidar com essas emoções desagradáveis. E se a gente quer fazer TENEPS, eu acho que é um desafio muito maior, né? Eu lembro que quando eu fiz a formação docente, era muito engraçado, que isso nem lembro mais quem era o prof, né? E o pessoal ia dar aula treino, né, no IPC. Então, tinha aula, né? Amparador, não sei o que lá, assediador, né? Na hora de falar do amparador, a pessoa falava meia hora. Aí, quando ia falar de assediador, a pessoa dava a definição e saía correndo do tema. Assediador é isso, e pulava assim. Então, isso é o quê? Isso somos nós, ó. A gente não pode ter medo de falar de assédio, né? De assédio, de coisa ruim, né, de determinadas palavras. Gente, isso aí para mim foi um aprendizado, tá? Não pensa que eu cheguei aqui assim, né? Mas a gente, sabendo lidar com as coisas que são desagradáveis, que nos incomoda, e eu acho que é isso que é o caminho, César, que você estava falando, né? Dessa harmonia, porque essa coisa da felicidade, da internet, do mundo da fantasia da Disney, isso não existe. Você vai na Disney uma vez, é muito bom, né? Mas a gente tem que... Eu acho que esse é o desafio nosso, é ter que se conscientizar de que esse mundo da assistência ele é um mundo difícil, você não tem para quem chorar, para onde reclamar, não pode falar nada para ninguém, né? Não vai contar teus processos na TENEPS e ter que ir aguentando o tranco, sabe? E se fortalecendo, e se fortalecendo. Eu acho que é esse que é o caminho. Eu acho que tem algum momento, né, que a coisa vai mudar. Mas, segundo o professor Walter, é só quando a gente fica serenão. Então, essa dor de barriga vai indo até lá, né, César? Não sei. E acrescenta mais um item no teu rol aí. Não esperar a gratidão do assistido. Geralmente, os maiores assistidos são os maiores ingratos. E aí você não pode sofrer com isso. Você está fazendo assistência por fazer assistência, porque aquilo também te ajuda. Você não está fazendo a assistência para ter o agradecimento, para... Abre mão. Abre mão, né? Da raiva, do assistido, de tudo. Expectativa, né? Abra mão. Você fez assistência, você faz assistência para o cosmos. Você não vai fazer assistência para você. Mas, gente, eu vou avançar aqui, que tem muita participação. A Marilux, que é uma calepiniana veterana aí, ela pergunta, professor César, pode falar um pouco mais a respeito da crise? Página 3, último parágrafo. A gente já comentou, Marilux, eu vou tomar a liberdade de não comentar. Vamos adiante, que isso a gente já falou. Willy Leiva, estou com uma dúvida na primeira frase do parágrafo homeostase da página 4. Isso aqui é do léxico de Orto Pensata, de autoria do professor Walter. Vamos abençoar, se possível, o cosmos, exibindo os detalhes do equilíbrio emocional pessoal. Vamos fazer tudo o que for preciso para a sobrevivência da harmonia entre as pessoas, evitando usar os cotovelos ou cotovelomas. Estejamos entre fogos cruzados sem apertar o gatilho. O melhor é não entrar em competição em nada e com ninguém, mantendo a técnica do equilíbrio pessoal a fim de alcançarmos a auto-inconflitivologia e a auto-imperturbabilidade. Aí ele pergunta, como exibir os detalhes do equilíbrio emocional pessoal, né, que está na primeira frase. Eu acho que assim, Willy, a questão mais séria é que você tem que irradiar o equilíbrio, tá certo? Então, para isso você vai aplicar técnicas. Uma que eu gosto muito é você, por exemplo, imaginar ou procurar se portar como se você fosse um amparador. Como que um amparador se comportaria diante de uma situação dessa? Entendeu? Então, com isso, você acaba nivelando a sua conduta por cima. Você acaba se inspirando a ter um comportamento melhor. E você sai da subhumanidade, entendeu? Então, quando o professor Waldo fala isso, vamos abençoar, se possível, o cosmos, exibindo os detalhes do equilíbrio emocional pessoal. É isso. É você, de fato, procurar dar o melhor exemplo no seu dia a dia. Então, vem uma pessoa super agressiva, você sobrepaira. A pessoa vem com um drama, dizendo que o mundo dela está acabando. Você traz uma informação que tenta ajudar ela. Olha, do chão não passa, a situação não é tão grave assim. Né, vários casos iguais aos seus, né, a saída pode ser essa, e assim por diante. Então, acho que é dentro dessa linha. É dar o alto exemplo cosmoético.
A Sherida Wong fala, não chorar o leite derramado também ajuda muito. Concordo com você, Sherida, é isso mesmo. Sandra Regina Williams fala, põe dimensão cruel e pesada. Mas tem um lado bom, né? Você consegue fazer assistência aqui que você não consegue no extrafísico. Aqui essa dimensão, ela é um véu de Maia, ô Sandra. Então, ela de certa forma, quando põe todo mundo aqui nesse corpo de carne, né? Você não tem claro direito quem é mais evoluído, quem é mais atrasado, quem é consréu, quem é evoluciólogo. Fica tudo meio misturado aqui. E você tem a oportunidade de fazer assistência para pessoas que extrafisicamente, às vezes a pessoa está totalmente bloqueada na baratrosfera, ela não te permite acessar ela. Então, ao mesmo tempo que essa dimensão é difícil, ela é uma oportunidade ímpar de você fazer as suas reconciliações do passado. A aula da semana que vem é uma aula sobre pedágio parapsíquico. É uma aula que já está pronta. E eu falo para você, tem muita relação com esse tema, né? Porque o que é o pedágio parapsíquico? Nada mais é do que os seus desmandos do passado. A síntese principal, tem vários tipos de pedágio, mas o clássico é esse, são os seus desmandos do passado. Agora você vai ter que pagar ali o pedágio para avançar, entendeu? Você vai ter que entrar com a história da galinha e do porco, né, que foram fazer um omelete com bacon, né? E aí a galinha disse, eu vou entrar com os ovos e aí o porco tem que entrar com bacon, entendeu? Então você é o porco, você está entrando ali com a sua carne, entendeu? Para limpar os seus desmandos do passado. É um tema bem interessante. O Iri também fala o seguinte, por falar em voragem, descobri que esse é um dos sentidos originais da palavra báratro, componente da palavra baratrosfera. Está no verbete baratrosfera. O termo báratro deriva do idioma latim, baratrum, abismo onde se lançavam os criminosos, e este do idioma grego, buraco profundo, abismo, voragem e inferno. Muito bacana, ele, essa contribuição sua. Ainda sobre voragem, no verbete intraconscienciologia, voragem é o void, o abismo interior, o turbilhão pensênico. Esse é bem típico do professor Valdo, né? Ele falava voragem ou void. A Sandra está falando para o Juvenal que não se ouve a pergunta, mas eu acho que já está resolvido, né? Alano Aires fala, parabéns pela organização do material, amplia o entendimento sobre o tema. Pode ampliar sobre a relação entre homeostase e megafraternidade, interassistencialidade? Eu acho que o principal é o seguinte, a síntese, né? Quanto mais equilíbrio você tiver, maior a qualificação da sua interassistencialidade, maior a sua megafraternidade, né? Aí ela coloca, da página 10, uma máxima do professor Valdo, do léxico, página 1043. A megafraternidade, ou seu sinônimo mais correto, a interassistencialidade, é o ponteiro equilibrador geral das consciências e do próprio cosmos. É isso aí. Agora, a grande questão é a gente alcançar isso, né, Alane? Que é fácil falar. É fácil falar de megafraternidade, mas eu falo para você, na prática, você sobrepairar, né, e alcançar lá. César. Fala, Fê. Estava pensando aqui num paradoxo, que ao mesmo tempo que para a gente alcançar uma homeostaticologia, a gente precisa da interassistencialidade, né? A gente precisa estar dentro do mecanismo interassistencial do cosmos. Ao mesmo tempo, esse é o mecanismo que faz a gente se confrontar, se contatar com as mazelas humanas, sofrer até certo ponto, porque você entra num processo compassivo. E, então, é aquilo que te traz algum nível de pertúrbio que vai te trazer o impertúrbio, claro, né? Uma lógica... Porque se você se distanciar de tudo que te faz sofrer, você vai para a apagogia, você vai sofrer mais ainda, né? Você vai ficar... É o processo do mitridatismo. E eu acho que aí vem um elemento que é como ter prazer, não um prazer sádico, né, com o sofrimento do outro, mas o prazer de saber que você está conseguindo, pelo menos, compartilhar a assistência naquele momento em que o outro está sofrendo, em que você está conseguindo levar um pouco da tua compaixão, ou o suporte, ou aporte naquele processo.
Então, acho que há pequenos prazeres, mesmo nos momentos mais dolorosos da existência humana. Se a gente não souber desfrutar disso, né, aquilo perde também um pouco, parte do significado. E eu acho que isso que você traz, Fê, é bem sério, porque, assim, voltando àquilo que eu tinha falado antes, todos nós, nessa dimensão, nós estamos sujeitos à intempérie. Cedo ou tarde vai aparecer uma doença, cedo ou tarde vai acontecer um problema, cedo ou tarde você vai perder parentes, o seu amado, a sua amada, seus pais. Faz parte da vida, entendeu? Então, quando acontece um trauma, a pessoa ela não pode supervalorizar aquilo ali e ficar com a vida dela paralisada em função disso. Eu acho que esse é o grande X da questão. Ela tem que entender, puxa, que bom que essa pessoa ficou comigo, por exemplo, até esse momento. Que bom que foi assim. O que eu tirei de aprendizado? E vamos em frente. E outra coisa, é uma vida no meio de muitas vidas. Às vezes a gente tem a tendência de intrafisicalizar muito os nossos raciocínios, entendeu? Mas é isso, gente. Eu vou avançar aqui, que tem muita gente participando. Nós estamos com 84 pessoas online, tá? Só para vocês terem uma ideia. E eu quero agradecer demais, tá, a quem veio aqui presencial, porque está segurando o campo junto com a gente aí. Né? É importante a participação de todo mundo aí. Felipe Feres. Enxergar pessoas como coisas, objetos e animais, gados para impor valores, promovendo estupros culturais. Isso é convivialidade patológica para mim também. Quando não há crescimento sadio e amores errados. Falta de sinergia sadia e distorção da autoimagem. Ok. A Erika Wong fala, César, pode dar seu ponto de vista da relação da falsa harmonia com a homeostase? Olha, Érica, a falsa harmonia é a pseudo-harmonia, né? E com ela você não tem a verdadeira homeostase, né? E eu vou te dizer, para mim, é uma das coisas mais pérfidas que tem. Por quê? Porque com a falsa harmonia, você não tem acesso, às vezes, de fato, à informação real para fazer o desassédio, para poder fazer o contraponto, entendeu? Porque é uma coisa muito de fofoca, de bastidor. E isso é muito cruel, entendeu? A gente tem, por exemplo, aqui, eu não vou citar nomes, mas a gente tem um colega aqui em Foz, que às vezes ele é meio criticado demais, porque ele fala as verdades na cara. E às vezes ele é meio duro. E eu falo para você, eu prefiro 1000 vezes uma pessoa assim, que olha para ti e te fala, do que aquela pessoa que chega para ti e fala que está tudo bem, e te dá até um tapinha nas costas, mas por trás te detona, entendeu? Só que a natureza humana não falha. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com aquilo que é diferente ao que ela pensa. A tendência é a pessoa entrar em mecanismo de defesa e dizer que a outra pessoa é assediada, dizer que a outra pessoa é isso, que é aquilo. Ou seja, ela faz a projeção, né, a transferência. Ela quer jogar tudo em cima da outra pessoa e não traz nada para ela. Então, me parece que, assim, o óbvio com a falsa harmonia você não chega na homeostase, mas a pseudo-harmonia é uma coisa muito pérfida. É bem delicado, porque, assim, tem vários trafares, eu estudo muito esse assunto, tá? Tem muitos trafares que estão ali, juntinho com a falsa harmonia. Um deles é a manipulação consciencial. A pessoa que é falsa, ela manipula. Então, por exemplo, ela não deixa a pessoa que está sendo acusada, que ela está difamando, vir e esclarecer. Ela vai falar pelos bastidores, pelas costas, vai transformar aquela pessoa num demônio, vai dizer para todo mundo que aquela pessoa é uma pessoa muito difícil. E aquela pessoa vai fazer o quê, se ela não tem oportunidade de esclarecer? Entendeu? E, então, assim, a manipulação é um problema sério. César, eu sei que você está com muitas perguntas, mas é irresistível. Nós vamos até onde der, né, Alfredo? Eu queria... Essa coisa da pseudo-harmonia e da homeostaticologia, tem um negócio que eu acho muito sério, que para algumas pessoas, aquela falsa harmonia é a homeostaticologia. Porque a pessoa tem temas tabus que ela não pode tocar. Quando ela toca naquele tema, em grupo, é como se a harmonia do grupo fosse perdida na concepção dela. Então, para ela, só existe a homeostática se aquele tema não for tocado. Então, o que acontece na prática, né? Isso traz um conflito dentro dos grupos, que é aqueles temas tabus, e isso é o processo da crença,
que a gente fica batendo no princípio da descrença, né? Mas se aquele tema, para parte do grupo, é tabu, então ele não pode ser abordado. Então, eu tenho uma pseudo-harmonia e, de fato, ela é uma pseudo-harmonia no sentido literal, porque a pessoa acredita que aquilo é harmonia. Só pode ser harmônico se aquele tema tabu está protegido. Claro. Claro. A síndrome de Poliana é isso, né? A pessoa quer ver tudo cor-de-rosa, tudo tão bonitinho, né? E aí fica nesse padrão. E a pessoa está achando que aquilo ali é o equilíbrio. Na verdade, ela não tem a coragem de falar o que pensa, de desassediar. E aí também tem a coisa do desperto, que também nunca se posiciona, né? A pessoa está bem com todo mundo, super desperto, mas também não tem opinião própria, não discorda, está sempre... Eu acho isso tudo... É que é falso, a gente fala o termo falso, né? Eu acho que a pessoa também não é consciente. A pessoa está ali naquele mundo de fantasia dela, achando que ela está furando o céu. E, na verdade, ela não tem nem posicionamento, né? E assim, desculpa, é muito fácil ver isso na perspectiva do outro, né? E o grupo sendo heterogêneo, é mais fácil a gente ver o tabu do outro do que o nosso, mas dentro do princípio da descrença, todos nós temos pontos de crença, e é nesse ponto em que a gente deve se afinizar com outras pessoas que têm a mesma crença e vai gerando os núcleos de pseudo-harmonia, né? E aí vai criando um problemão, o grupo vira aquela teia, mas faz parte da evolução, né? César, só uma colocação rápida. Você, de vez em quando, fala, né, que você fica 5, 6 horas, né, lendo ali e tal, e que não há obsessor que chegue perto. Quer dizer, mas isso é uma conquista, isso não é para qualquer um, né? Porque você pegar um livro, você ficar meia hora, ali parece que a pessoa está presa dentro do ambiente, ela quer andar. Então fica muito difícil a gente conter esse animal que tem dentro da gente. Aí hoje eu falei assim, engraçado, né? Imagina o cara perder o equilíbrio, ficar raiva, o cara matar uma pessoa e ficar preso. Quer dizer, aí ele fica contido, né? Dentro de um local baratosférico, com um problema seríssimo. Então eu acho que a inteligência nesse aspecto é a gente buscar justamente, através da homeostasia, esse equilíbrio para a gente poder, né? Ver, porque a partir do momento que você vê, que eu fiquei ali tanto tempo, que quando eu abri a janela eu vi um novo sol de conhecimento, é nesse aspecto que eu queria só acrescentar. Claro. Perfeito. Obrigado, Elfio. O Afonso Rosa, ele fala, evitar conflito não é imperturbabilidade? É uma pergunta, né, Afonso? Eu entendo que não. A evitação do conflito é um dos itens da imperturbabilidade, mas não é sinônimo. Basta te dizer o seguinte, às vezes você está numa reunião, por exemplo, um assunto bem comum, a pessoa falou alguma coisa, aquilo foi mal interpretado por outra. Aquela pessoa ficou uma arara, mas não falou nada. Então, quem olhar, às vezes, só pelo intrafísico, vai dizer, não, está tudo calmo, tudo tranquilo, há uma imperturbabilidade no ar, mas às vezes a pessoa está mordida por dentro e ela sai xingando a outra e falando mal para todo mundo sobre ela. Então, uma coisa não é sinônimo da outra, né? Então, a resposta é não. Eu vou acelerar um pouquinho, porque a gente está quase no final da aula aqui, tá? Felipe Feres fala, correção, filosofia, hindu e yang. Afonso Rosa, é igual querer tirar o carro da lama sem se sujar. Perfeito. Aí o Felipe Feres fala, filosofia yin yang, além da pressão extrafísica patológica, usando máscaras, consciências, bifrontismo, de respeitar a organização e planejamento de saúde dos outros. O Vantui fala, como faço para baixar o verbete? Ela já respondeu. Você quer falar, Fê? É só comentar, resgatando ali o que foi dito do Yin Yang, que exatamente o Yin Yang é a harmonia dos opostos, né? Perfeito. Que a gente quer só... A gente vive num modelo social em que o bem, o bom, o moral é que está legal, o ruim, o negativo. Mas quando a gente vai olhar a harmonia dos opostos, a gente vai ver que tudo tem o seu fluxo no cosmos. Claro. E aí a gente... para de achar que as coisas têm que ser tão certinhas. Vou repetir o que está no léxico. Se todo mundo quiser ser bonzinho, quem vai bater a bigorna?
Essa é a pergunta que não quer calar. Josi Oliveira. Essa atitude de sair de cena quando a pessoa não está aberta é a melhor alternativa mesmo. Não adianta forçar a barra com quem não quer mudar. Isso é particularmente doloroso quando se trata de filhos rebeldes. Mas até isso temos que respeitar. Geralmente, a própria pessoa te procura depois, reconhecendo os erros cometidos. O problema são as consequências, não raro, muito desagradáveis para a própria pessoa. Concordo com você, Josi. Palavras sábias, advindas da autoexperiência. Willy Leiva. Qual especialidade estuda as relações entre os veículos de manifestação da consciência e o micro-universo consciencial? Penso que deve ser derivada da intraconscienciologia e da holossomatologia. Acho que ainda não existe um estudo tão profundo quanto da tabela comentada dos 700. Eu vejo, Willy, que você é um cara que estuda bem essa questão das relações interveiculares. E eu entendo que também deve ter alguma coisa aí, né? Deve ter uma especialidade, sim, mas que a gente não tem bem claro ainda. Mas eu concordo com você. Quando fez a primeira parte, eu já pensei nessas duas, intraconscienciologia e holossomatologia, mas eu acho que tem uma interseção no meio delas. Mas vamos pesquisar. Se eu tiver uma resposta, depois eu te trago uma sugestão. Quem mais aqui? Felipe Feres também faz umas observações. Ellison Pauletti. Professor César, na sua opinião e com base nas suas vivências, poderia diferenciar desassédio de assistência? Apesar de caminharem juntas, tem diferenças basilares na minha compreensão. Grato. Eu acho que assim, toda assistência, eu acho que a tua pergunta, eu entendo a motivação, mas acho que ela é um pouco teórica, porque assim, no meu entendimento, toda assistência envolve algum nível de desassédio. Na questão particular, às vezes, a assistência, o desassédio vai ser o quê? Vai ser a forma de pensionizar, que a pessoa não estava pensando bem, ela começa a pensar de maneira mais retilínea. Extrafisicamente vai ser, ou interassistencialmente, é o afastamento de uma consciência extrafísica, é a doação das energias. Mas, para mim, assistência e desassédio estão ali, caminham juntas. Entendeu? É que você está partindo, talvez, do princípio que o assédio tem que ter, naturalmente, uma outra consciência assediando, mas, na verdade, o assédio ele pode ser o autoassédio. Então, quando você vem com esse entendimento que o autoassédio ele é um tipo de assédio, naturalmente, a assistência vai ser sempre um desassédio, nem que seja o autodesassédio. Tá? César, só um comentário rápido. Eu estou notando aqui nesse Calepino que eu frequento, você já notou a homeostasia que está hoje aqui, a tranquilidade aqui, embora tenham poucas consim, mas a quantidade de consciências aqui assistidas e amparadas é muito grande. Então, está muito bacana, né? Porque, eu diria para ti que tem mais consciência que consim. Não, hoje tem mais consciência que consim. Não, e dentro dessa homeostasia, é uma coisa só que eu queria relembrar, né? É o seguinte, qualquer contexto que a pessoa esteja, ela tem que estar ligada ao extrafísico. Porque o meu pensamento, quando eu penso, né, ou alguém, se chega para alguém, aquele alguém nunca está sozinho. Quer dizer, a gente vê. Então você tem que saber. Quando, às vezes é muito comum um parente, não chega perto dela não, que ela está atacada. Né? Você já vê que a pessoa está, quer dizer, não é o momento certo de falar. Então, eu acho, dentro dessa homeostasia, no dia a dia, né, nesse mundo aí, que o tempo todo a gente vê, porque às vezes a pessoa erra, não é porque ela quis errar, ela nem viu. Por exemplo, eu vim há pouco o Felivanche ali, aí quando parou, o cara do lado de lá, ele dobrou a esquerda em cima do outro, mas, quer dizer, totalmente consequente, mas o cara também não fez nada, quer dizer. Então, a gente tem que estar o tempo todo antenado nesse aspecto, também com o extrafísico, não só com... Porque você não pode esperar alguma coisa de quem não tem para dar, né? E nem para receber, porque você quer dar informação. A pessoa, como já foi dito aqui, mas a pessoa, naquele momento, não está apta a entender aquela informação. Perfeito. Gente, eu vou avançar aqui. Eu queria ver se eu consigo fechar antes de terminar a aula aqui. A Rosângela Nascimento fala:
Eu devo ter sido uma pessoa muito ruim, porque não me acerto em nenhum relacionamento. Ou não passa de 7 meses, ou não passa de 7 anos. Af. Assim, Rosângela, eu acho que você não deve se cobrar tanto em relação a isso. E eu vou te dizer com a inspiração que eu sinto, que foi o que uma professora da Conscienciologia falou para mim, quando eu estava lá com meus, 17 anos de idade, e eu ficava pensando, será que eu vou encontrar minha dupla? O que ela falou para mim? Trabalhe com você, faça suas reciclagens, dedique-se à assistência. Quando você está no caminho certo, que você veio para trilhar mesmo, na sua programação existencial, quando você menos esperar, a sua dupla aparece do seu lado. Então, trabalhe com você, seja feliz, seja mais tranquila, se realize mais. Naturalmente, você vai espraiar essa energia e as coisas boas vão vir para você e você vai encontrar a sua dupla. Tá? Não fica tão fixada nisso, que às vezes é pior. Gente, tem mais algumas participações do Felipe Feres aqui, que são mais colocações, não são perguntas. Também do Davi Barros, falando da Bíblia. E a Josi Oliveira fala: gratidão, Calepino, por trazer mais um tema, contribuindo com a homeostase. Essa questão está intimamente ligada com o processo evolutivo. Quanto mais maturidade, mais a homeostase abraça toda a equipe. E é isso. O pessoal aí está agradecendo, o William, a Viviane. Tá? Eu que agradeço demais, gente. Vocês estão observando que a gente, com a ampliação da assistência do nosso grupo, da comunidade, né, do Calepino, a gente vai começar a ter mais participação online. E é muito importante a presença física aqui das pessoas, para ajudar a sustentar o campo, a fazer as suas ponderações, porque, como o professor Valdo já falava, o online, claro, interage, pergunta, isso é importante. Mas quem tem a possibilidade de estar aqui presencialmente, sempre é melhor, porque a pessoa pode chegar e falar e contribuir, entendeu? Então, está no nosso horário, e eu vou agora dar os recados para a gente fazer a voz da razão. Tudo bem até aqui? Todo mundo bem? Então, gente, nós vamos de novo falar da vaquinha virtual do IPC, né, que é para ajudar na construção do campus aqui em Foz do Iguaçu. É ipc.org/campus-foz. Você entra lá, clica em vaquinha virtual, é uma espécie de crowdfunding, né? A meta deles é R$800 mil para construir um laboratório projetário, um coletivo, e reformar a sede. E eles já estão hoje com mais de 30% da meta levantada. Mas tem um caminho pela frente aí. Quem puder entrar e ajudar, é muito bom a gente poder ter a oportunidade de retribuir a assistência recebida. Queria avisar a todos também que no final do mês que vem, dia 28 de fevereiro, numa sexta-feira, a partir das 19h30, nós vamos estar lá em Blumenau, no Teatro Carlos Gomes, dando uma palestra introdutória à projeciologia e à conscienciologia, que é o livro que a gente lançou, o mini-livro. Vai ser, não, acho que não vai ser transmitido, não. Eu acho que não vai ser transmitido, não sei, eu vou ver com eles. Lembro que no Shopcons está à venda o Sens de Charlotte, os livros que foram lançados semana passada, Louis Lambert, Balzac, escritor parapsíquico, também o livro Calepino e esse que eu falei de introdução, também o Léxico de Orto Pensatas, a última obra do professor Valdo, com 3 volumes. Lembrar a todos que mês que vem nós vamos ter o balanço existencial com o tema superação das adversidades. Vai ser aqui no Discernimento, de 22 a 25 de fevereiro. Entra depois lá no site da Apex e veja, tem muita gente boa participando e dando os seus depoimentos. É muito legal, gente. Quero lembrar a todos também que na plataforma do YouTube, TV Cognópolis, está sendo postado semanalmente programas da Conscienciologia. Agora nós estamos com a série Autores da Conscienciologia. Todos os autores estão sendo entrevistados. São mais de 80, vai dar bastante trabalho. Tá? E é isso de recados. Então agora nós vamos passar a palavra para a voz da razão. Professora Fernanda Schweitzer, por favor.
A homeostaticologia tem outras especialidades irmãs, entre elas a harmoniologia e a equilibriologia. Se a pessoa entra demais nas loucuras humanas, ela pode sucumbir. A saída é sobrepairar e fazer cara de paisagem. A homeostase pessoal se estende aos objetos. A pessoa mais homeostática faz objetos velhos continuarem funcionando. Na mão de outros, poderiam estragar. A decisão de fazer TENEPS é, antes de tudo, intraconsciencial. Esperar que a ideia ou inspiração venha de fora, dos amparadores, não funciona. A ação começa em fazer uma leitura comprometida do manual da TENEPS para analisar o que precisa ser atendido. Outra ação é fixar uma data para iniciar a TENEPS mais para frente e observar os parafatos. No fundo, é a pessoa quem sabe se ela está preparada e se é o caso de começar. Bancar o evoluído em tempos de calmaria é fácil. Manter o fair play em mares revoltos é que são elas. Imperturbabilidade não é insensibilidade. A base de se manter o equilíbrio íntimo é abrir mão do egão. Ao tirar o próprio ego do meio da questão, o problema muitas vezes acaba. Se a pessoa está com a vida calma demais, desconfie. Não chegaremos na imperturbabilidade sem conhecer nossas doenças. Quando a consciência fica com raiva, indignada, a lucidez reduz e a capacidade assistencial também. O fio da navalha da interassistência é a consciência se posicionar, ao mesmo tempo em que não desperdiça seu potencial assistencial se não há abertismo do assistido. O ataque terapêutico propicia ao assediador acessar a assistência de si e, por tabela, de seu grupo. A dimensão intrafísica propicia acessar e assistir pessoas que, no extrafísico, estariam inacessíveis. A pseudo-harmonia é uma das coisas mais pérfidas que tem, pois não explicita o problema e então não permite limpar a situação. Sob a ótica da homeostaticologia, vale resgatar o escrito no léxico. Se todos quiserem ser bonzinhos, quem vai bater na bigorna? Toda assistência envolve algum nível de desassédio, nem que seja de autodesassédio. Muito obrigado, professora Fernanda. Um bom resumo aí da aula, a nossa voz da razão de hoje. Gente, assinaturas no livro de presença hoje? 20 assinaturas presenciais. 20 presenciais. Online, pico de 94. Então, deu 114. Aumentou um pouco a nossa média, que era sempre entre 80 e 100, então 114 aumentou um pouco. Qual foi o tema mais votado para daqui a 2 semanas? Código Pessoal de Parassegurança. Ótimo. Então, gente, semana que vem, pedágio parapsíquico. Na outra, Código Pessoal de Parassegurança. Quero agradecer demais todo mundo que acompanhou online em casa, pessoal que veio presencial aqui, convidar para a gente comer o bolo que a Ana Lúcia graciosamente trouxe aí da Jauense, tá? Temos também o bolo aqui da Beatriz, que é muito bom, e café, água, chá, e portaria hoje até às 7h30. Muito obrigado a todos. O Elvio também trouxe bolo. Nossa, então, hoje nós temos um monte de bolo. Muito obrigado, gente, a todos. Shukran, como o pessoal fala lá na comunidade árabe, né, no ambiente árabe. Até a próxima, tá? Boa noite a todos. Muito obrigado.